Fala pessoal, tudo certo? Hoje vídeo diferente, vídeo especial aqui no Arsenal Books com participação do meu parceiro, colaborador aqui, o Diego do Biblioteca Bruta. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como estão as coisas por aí? Tá tudo tranquilo, cara. Mas agradeço demais o convite. Vamos ver se vai dar certo isso daqui, né? Se vai entrar nessa sua cabecinha aí que eu vou te passar. Vamos ver. Pessoal, lancei um desafio para o Diego. Para quem não conhece o canal Biblioteca Bruta ainda no YouTube, vá lá neste momento. O link também do canal dele está na descrição do vídeo. Conheçam o trabalho feito pelo Diego. O Diego é um dos canais parceiros que eu sempre cito aqui nas aberturas dos vídeos, beleza? E o Diego fala muito por lá sobre fantasia. E é um gênero que, particularmente, eu preciso e quero. Eu tenho a vontade de começar a explorar mais no canal. Mas eu sempre fico naquela de por onde eu vou, tirando clássicos, né? Falando de Tolkien, tirando toda essa parte, o que é uma boa fantasia para eu, que não sou iniciado no gênero, que tenho certa dificuldade, vamos explorar isso mais para frente no vídeo, o que o Diego, conhecendo o meu gosto literário, me indica para acabar com esse meu ranço, por assim dizer, com fantasia, beleza? E lancei o desafio. Então, antes de a gente começar esse bate-papo, que vai ser um bate-papo bem informal, eu já peço para vocês, deixem o like, compartilhem esse vídeo com quem possa interessar e, principalmente, inscrevam-se nos canais, beleza? Também confiram, porque não está hoje aqui neste vídeo, porque eu convidei o Diego, porque ele é o cara para falar de fantasia, então, mas sigam os canais parceiros, que é o Raves, que além de booktuber, é também escritor, certo? E também o canal do Rodrigão 1002, que vocês estão cansados de me ouvir falar aqui, que a gente comanda o nosso projeto de lives quinzenais, beleza? Então, feitas essas delongas, sem mais enrolação, porque esse papo eu sei que vai ficar longo, Diego, o que tu preparou para mim? E o seguinte, tá? Antes, só vou fazer uns adendos aqui, ó. Falei algumas coisas pro Diego. Não me vem com o Hobbit, porque o Hobbit eu já li e é realmente sensacional. Senhor dos Anéis, me julguem, eu não li, mas esse eu vou ler em algum momento. Estou, inclusive, querendo pegar o box ilustrado que saiu na versão que tem 3 livros. Tá lindo. Sou verme, já tenho, tá lindo. Falei pro Diego, saberia que seria uma indicação dele. Não me indica O Poder da Espada, ou a trilogia do Joe Abercrombie, que inclusive esse livro aqui foi presente do próprio Diego. Este aqui está na minha lista de 12 livros para 2026, então vou ler este ano. E tudo isso começa principalmente porque ano passado eu li, e foi uma grande decepção, o Conan. Então o pessoal está me julgando, porque o André não gosta de fantasia, o André fala mal de Conan, a escrita do Robert Howard é brega, aquela coisa toda. Então eu falei, cara, então tá, vou trazer um especialista para me indicar 5 obras de fantasia. Então, Diego, perdoe-se que não herege, que Kron te carregue. Tá vendo? A escrita do Howard é brega, mas esse papo a gente pode desenvolver mais pro final. Bora lá, meu querido. Me convence, me apresenta 5 boas obras para a gente falar sobre fantasia. Cara, vamos lá. Eu trouxe para você aqui, sabendo que você tem um pouco essa dificuldade aí com a fantasia, seja pelos elementos fantásticos demais, né? Seja às vezes pela escrita, um pouco floreada demais e tudo mais. Eu separei aqui 5 que eu vou colocar aqui em ordem de mais pé no chão para mais viajado. Tá bem, então, justo. A gente vai seguir mais ou menos essa ordem. Eu acho que tem uns 2, pelo menos, dessa lista que você já está de olho. Que eu me lembro da gente conversando, você já está interessado em pegar, e eu vou tentar te convencer a ir nele para valer. Fechou. Os outros 3, vamos ver, eu não lembro de ver você comentando nada. São obras famosas também. Algumas eu li bem recentemente. Mas vamos ver, eu vou deixar umas bem viajadas lá pro final. Vamos começar com umas mais pé no chão. Antes de a gente começar, vou te fazer uma pergunta. Essas obras, elas estão fáceis de serem achadas ou tem coisa aí que tem que garimpar em sebo? Só uma vai precisar garimpar em sebo, as outras estão fáceis de ser achadas. São fantasia melhorou bastante a coisas publicação no Brasil. Tá melhorando. Até por isso, assim, por esse né? vídeo. Até por eu achar que esse vídeo também vai funcionar de indicação para muita gente, eu deixei de lado essas fantasias mais antigas, entendeu?
Só uma que Muito eu bom. trouxe, que é um pouquinho mais antiga, porque ela também funciona como livro único. Eu sei que pode agradar muita gente também, em vez de ficar só essas coisas de séries, né? Que infelizmente aqui no Brasil chega muita série, livro de volume único chega pouco. Então só essa aí tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente vai falar um pouquinho mais da situação dela mais para frente. Mas o resto Fechou. são séries ou que estão em frequente republicação ou que são lançamentos recentes, tá? Fechou todas. Toca a ficha, meu querido. Qual é a primeira indicação que tu traz para mim? Cara, a primeira tem resenha lá no meu canal recente e é um lançamento recente também de um cara que você ouve muito falar quando recomenda o Joe Abercrombie, que é o John Green com o seu A Sombra dos Deuses. Esse daqui é o livro 1, inicia uma trilogia. E por que eu acho que esse daqui talvez seja uma excelente porta de entrada para você e para outras pessoas que não estão acostumadas com fantasia, né? Porque, como disse, esse primeiro volume, os demais eu já sei que começa a escalar a fantasia, a loucura um pouco mais, né? Mas esse primeiro volume, pelo menos, ele é muito pé no chão com os elementos de fantasia dele aqui. Então aqui a gente vai ter um mundo pós-apocalíptico, podemos dizer assim, onde os deuses, essas criaturas gigantescas, entraram em um conflito que quase levou o mundo à destruição, e apenas os restos deles, as ossadas deles, os objetos deles estão espalhados pelo mundo. E tudo isso, essas ossadas, esses objetos, todas essas coisas têm poder. Os humanos desprezam os deuses. Desprezam, assim, ninguém mais gosta dos deuses antigos. Pô, né, eles quase levaram o mundo à destruição. E aqui, então, só que os deuses não deixaram só essas coisas, né? Só os ossos deles que têm muito poder e nada nesse sentido. Também há descendentes desses deuses, há pessoas que têm sangue de deuses correndo em suas veias, né? E essas pessoas também têm alguns poderes, elas conseguem ali ficar um pouco mais forte, ter um pouco mais de velocidade, coisas mais simples assim, mas que vai escalonando com o livro e ele vai te introduzindo isso de uma forma bem, bem feita. Então, os humanos desprezam os deuses, consequentemente, os humanos desprezam os descendentes dos deuses, eles são caçados, são escravizados, são mortos, são sacrificados e tudo mais. E tudo isso a gente vai ter aqui numa fantasia com um contexto nórdico, viking, extremamente forte. Extremamente forte. Então, ao longo do livro, a gente tem até um glossário de termos vikings aqui, que ele vai utilizando, termos nórdicos, enfim, e tudo isso para a gente acompanhar. A história vai seguir 3 pontos de vista, que é a orca, que é uma mãe de família tradicional e tudo mais, né? Então, tudo que ela quer é ser uma boa mãe e proteger a sua família. Ela é uma guerreira muito experiente, e ao longo do livro a gente vai descobrir o quão experiente ela é, o quão importante ela foi, o que ela fez. A gente vai também seguir um personagem chamado Varg. O Varg, ele já é um escravo, mas ele consegue fugir do senhor dele porque ele quer tentar descobrir quem matou a irmã dele. Então o Varg, ele tem uma missão, descobrir quem matou a irmã dele. Para descobrir isso, ele precisa encontrar alguém que saiba mexer com magia. Para essa pessoa utilizar uma magia específica para ver os últimos momentos dos mortos. E aí ele tentar descobrir quem matou a irmã dele. Então nós temos aqui um escravo que não conhece nada do mundo, mas que era sempre colocado em rinhas de lutas, etc. Então ele é um cara muito habilidoso com isso, mas é um escravo, ele não conhece nada do mundo. Então ele meio que funciona como a nossa principal orelha aqui dentro desse livro até, né? E o nosso terceiro personagem aqui é uma outra mulher chamada Elvar. Ela já é mais jovem, ela é filha de um nobre muito importante, de um dos principais reinados aqui. Não é reinados o nome aqui que a gente poderia usar? Vamos usar reinado, vai. Mas ela é filha importante de um importante Jarl, né? O Jarl. Jarl, né? Tanto é muito legal, porque nesse reinado dela aqui, o pai dela construiu a cidade e o castelo em cima dos ossos de um deus caído, né? Então é um deus cobra Caralho, gigantesco, assim, foda. que quando esse deus cobra caiu, acho que até dá para ver aqui no mapa, né? Quando Se ele não tiver caiu, aí, eu peço aqui para a gente botar na edição a imagem disso daí. Isso aí mas eu deve acho que ser vai dar foda. para ver. Ah, Aqui a gente vai ter então o deus cobra, que ele caiu aqui nessa cadeia de montanhas, consegue ver aí? Sobe um pouquinho o teu livro aí. Aí. Aqui, tá vendo? Tá. O deus cobra aqui. Pode crer. Olha o Tá. tamanho desse deus cobra, olha como ele influenciou a cadeia de Caralho. montanhas aqui em cima. E bem na cabeça desse deus cobra, os caras construíram uma cidade. E construíram, Foda. então, um castelo. Então, esse castelo está envolto de energia, né?
E por que é importante ele construir nesse lugar? Porque com a queda dos deuses, demônios começaram a sair e começaram a atacar esse mundo, né? Então, se você tem elementos de magia dos deuses, isso te protege um pouco desses demônios. Parece que é muito fantástico? Parece. Mas a aparição desses seres ao longo do livro é muito baixa. Você vai tendo alguns elementos aqui, alguns elementos ali. Essas coisas dos poderes, dos descendentes dos deuses, também ela vai sendo incrementada de forma bem gradual. Você não sabe ainda direito qual esse personagem ser esse tipo de coisa. E então esses elementos fantásticos você vai ver muito assim lá no último terço. Tem no começo, tem em alguns outros momentos, mas é muito baixo. Por muito tempo aqui parece que eu estou lendo um livro de ficção histórica viking. Então a gente vai ver um pouco dessa sociedade, dos costumes, de como as pessoas resolvem problemas, que qual Jarl tem relação com o outro Jarl, né? As guerras vindas. A Elvar, eu estava falando sobre a Elvar e fui para outro lado, né? Mas a Elvar, por exemplo, ela só quer fama de batalha, né? Ela quer virar canção, ela não quer o destino de manobra, ela quer ser lembrada eternamente, né? Ela não quer só ser um casamento. Coisa que os irmãos dela aceitam, né? O meu pai mandou casar, eu vou casar. Ela fala, não, eu quero Sim. conquistar minha Ela é esposa. rebelde. Ela é rebelde, ela é rebelde. Ela é girl power. Ela é um Girl power. personagem que enche Então, o saco. não, então, ela não enche o saco, ela conquista as coisas dela, ela consegue fazer as Justo. coisas dela, ela faz por merecer, né? Mas ela tem esse sonho meio que infantil, né? Ela assim, eu só quero grandeza, riquezas, glórias e conquistas, né? Enquanto a Tudo bem. gente vê lá a hora que ela tá com algo mais nobre, ela quer proteger a família dela, a vida dela de guerreira já foi, ela quer cuidar dos filhos dela, da família dela, e o Varg, ele tá com essa coisa também de descobrir o assassino da irmã dele. Então, assim, os dois têm missões mais nobres e a Elvar, ela tá aqui, o que vier, deu, né? Sim, entendi. E, como você falou aí, né, eu tinha muito receio nesse livro com essa coisa do girl power, né, porque nós temos duas personagens femininas aqui de ponto de vista, apenas um masculino, e o autor, ele aproveita essa coisa nórdica das mulheres estarem um pouco mais inseridas em algumas coisas na cultura, né, a gente tinha Shield Maidens, pode-se questionar o quantas elas participavam efetivamente ou não dessas batalhas, elas Não tinham direito. pensa que a Lagertha era verdade, tá vendo? Então, assim, a gente Só tem a mais essas coisas, Lagertha elas não tinham, era bem assim. então. E elas tinham um pouco mais de direitos no casamento, propriedade, algumas coisas assim, né, na cultura viking. Então o cara aproveita isso para fazer uma sociedade extremamente igualitária. Mas ele, em nenhum momento eu senti que ele ficou fazendo pregação de alguma coisa, entendeu? Justo, justo. Então, assim, ele faz você comprar as personagens com a escrita dele. Em momento nenhum. Teve diversas vezes aqui nesse livro que eu falei assim, lá vem. Ele vai soltar um só porque eu sou mulher, vocês homens. Nenhum momento ele solta esse tipo de Não, coisa, então sabe? Só vai. beleza. Então beleza. Mesmo a Elvar, que o pai dela queria que ela casasse para aumentar a herança, aumentar terras, essas coisas. Os irmãos dela que foram uns pastelões e aceitaram se casar para fazer as Sim. vontades do pai, né? A gente fala, não, ela tá certa, mano. Ela que vai buscar a vida dela. Uhum. Então, assim, eu acho o livro tem seus problemas, às vezes a orca eu acho ela meio exagerada demais, tem alguns certos problemas aqui, mas o livro ele é muito redondinho no geral. E justamente por ele ter esses primeiros dois terços aí, muito mais pé no chão, pouquíssimas vezes esses elementos fantásticos, essa introdução gradual do mundo, eu acho que você vai curtir pra caramba. Tem grande chance de você curtir bastante. Vamos a algumas questões aqui que eu tenho para ti, Pode. tá? Primeiro, tu acertou em cheio quando tu fala mais do lado nórdico vamos lá, Uhum. que o pessoal chama de cultura viking, né? Embora Sim, viking seja um termo errado, porque viking era quase como uma profissão, né? Eram sim, os sim, sim. piratas nórdicos, né? Mas, enfim, me chama muita atenção, porque eu já comentei sobre isso, eu estou trabalhando no meu romance, que é uma ficção histórica Sim. ambientada na era viking, beleza? Então eu acabei estudando muito da cultura nórdica, eu li as Edas em prosa, que foram então os livros que contam sobre a mitologia nórdica, é sensacional, tá? Eu indico, inclusive, para todo mundo que gosta mais dessa parte mitológica, leiam as Edas em prosa, tá? E, cara, isso é um ponto já que me desperta o interesse de cara, tá? E até acho que a gente conversou, de certa forma, em off, ou tu até comentou no teu vídeo e eu comentei por lá, que ele usa termos realmente da época viking, né? Sim. Termos realmente que ele nem adapta para o mundo dele, ele usa termos Ele mesmo, pega esses como termos, os isso, ele navios, pega enfim.
ele pega alguma dessas tradições, ele só aumenta, né, essas tradições, Sim. como eu já falei na questão das mulheres nesse mundo aqui, né, mas ele baseia. Ele até se você procurar foto desse autor, né, para você fazer uma Ele resenha, é bizarro, tá né? Eu vestido, sigo ele no ele tá Instagram. vestido com uma roupa que ele gosta de fazer aquelas reencenações de batalhas, né? A Ele é um outra série carecão dele também. barbudo, né? Isso, então, assim, ele adora a cultura nórdica, ele gosta de fazer essas reencenações de batalha. A outra série dele, que eu queria que viesse para cá antes dessa, que chama The Faithful and the Fallen, também tem muito de cultura viking ali também. Dizem que ela é mais política, mais sangrenta, mais violenta, mas a trama resolveu começar por essa aqui, porque lá é uma quadrilogia, que é uma trilogia. Tenho certeza que essa questão feminina também pesou, né? Porque lá até foi uma reclamação que o pessoal fez na primeira série, que não tem tantas personagens femininas. E Essa aqui, série é contemporânea? Ele lançou há pouco tempo? essa Fate for the Fallen, Não, não, essa essa, daí. essa aqui é a mais Essa aí. recente dele. Isso, ele Tá, concluiu, se eu não me engano, em 24. Ele tá. concluiu, acho que em 24, essa série aqui. A Fate Entendi. for the Fallen já é uma quadrilogia, depois teve mais uma trilogia. Então, são bastante livros aí, né? E então teve toda essa questão, a trama resolveu começar por aqui. Espero que Deixa dê eu te muito certo, perguntar, espero que você goste. deixa eu te perguntar duas coisas que me deixaram curioso, tá? Se for spoiler do livro, tu só me diz, não vou te Hum, falar, lê e descobre, tá? A gente descobre o porquê e como os deuses morreram? sim, tem toda uma certa intriga entre os deuses ali, e você começa a desvendar como essa intriga Ah, começou e como essas batalhas vão se resolver. e é também algo importante para eu descobrir ao longo da leitura como que existem pessoas com sangue dos deuses? Ou é tipo um negócio meio mitologia grega, assim, e os deuses se disfarçavam de homens e iam foder na Terra Ele e vamos ele lá? ele vai dar uma explicada nesse primeiro volume, mas eu fiquei querendo mais, assim, sabe, não foi uma explicação muito a Porque vamos fundo. lá, né? Se tu É, olha essa capa e tu entende que o dragão é um deus, caralho, se tem então, gente com assim, sangue de dragão, isso aí é é quase o burro do Shrek, né? Então, até uma das coisas legais do livro é que há muita controvérsia se realmente o que as lendas, porque tudo isso aconteceu 300, 400 anos atrás, né? Ah, Então muita gente hoje até mesmo duvida que isso tenha acontecido da forma que as lendas, as canções falam, né? uhum. E apesar de terem as ossadas ali, terem todas essas coisas, todo mundo fala assim, dizem que existiu o deus dragão, mas ninguém nunca viu um descendente de dragão. A gente já viu Ah, descendente do lobo, entendi. descendente do não sei o quê. Já falam disso, mas a gente nunca viu elementos disso nesse mundo. Então, muita gente até mesmo duvida disso. A Elvar mesmo é uma das que mais duvidam dessas coisas, né? E enquanto a Orca. E o legal falar, né? Enquanto a Orca a gente vai ver muito esse lado da sociedade que tem aqui funcionando, o Varga a gente vai ver mais uma questão de mercenários, ele tentando resolver essa questão da irmã dele, algo mais particular. A Elvar, apesar de para mim ela ser a personagem menos interessante, ela é quem mais vai mostrando os elementos fantásticos desse mundo ao longo da jornada dela, né? Tanto pela questão do reinado do pai dela, pela essa busca de glórias, o capítulo dela já começa com eles enfrentando um troll gigante e tudo mais, né? Então ela é quem vai mais trazer esses elementos fantásticos. Tem umas no livro, mas seria spoiler, uma suposição que eu tenho de como talvez esses deuses deixaram descendentes. Eu achei que ficou meio Tá, por cima. Eu posso ter comido bola, mas eu tá. achei que ficou meio por cima. E é uma questão muito do fim do Ah, livro, mas muito do fim do livro, ele né? tem mais 2 livros para desenvolver, né? Sim, sim. E eu já sei que o segundo livro traz mais pontos de vista, dessa vez pontos de vista Tá, dos vilões, então eu tô bem empolgado porque tá vindo aí. tá, show de bola. Como é importante, eu sei que tu leva muito isso em consideração, assim como eu, baita Hum, capa, tá? Baita tá, capa. sim. Bota aí ela na Ela, tela aí para nós. ela Bonita pega essa capa toda. e eu sei que o volume 2 é uma puta capa foda também, Sim. um lobo, né? É Um um lobo e a lobo gigante, terceira eu acho, né? é uma cobra gigantesca, assim, que tá na capa também. Felizmente Foda, foda, belos também. a trama Não não inventou. inventou, eu trouxe a Sim, capa original e certinho. justo, justíssimo. Vai, cara, eu já te falei sobre isso. Esse aí realmente é um que me desperta o interesse de conhecer. Me diz só mais uma coisa. Escrita do John Gwynne, prosa fluida e como ele é nas cenas de batalha. Prosa fluida, ele tem boas descrições de batalha,
Não chega no nível de Bernard Cornwell e ainda acho o Abercrombie um pouco melhor, tá? Mas ele tem boas descrições de batalha, principalmente porque aqui nesse primeiro livro a gente não tem nenhuma batalha gigantesca, a gente não tem nada grande. A gente vai lidar muito com grupos, né? O grupo da Elvar tem lá 30 pessoas, o grupo do Varg vai ter também aí 15, 20 pessoas. A Orca, ela tá basicamente sozinha o livro inteiro, ela, uma hora ou outra que ela, a partir de momento ali que ela tem mais 2 pessoas do grupo só. Então a gente não vê nada gigantesco, assim, pra gente ter uma noção maior de como vai ser ele numa batalha mais importante. Mas as poucas batalhas que tem aqui envolvendo esses grupos, a gente vai ver a Muralha de Escudo, a gente vai ver todo esse tipo de coisa. E eu achei que ele foi muito competente aqui, cara. Achei que ele foi competente. Não chegou ainda num nível, como eu falei, um Bernard Cornwell, que Cara, mais abaixo ninguém do vai chegar num nível Cornwell. Mas eu fiquei satisfeito, entendeu? Boa. Isso é importante. Cara, esse aí é um que com certeza assim, eu tenho interesse pelos elementos que ele aborda. Tá? Ainda mais se tu me diz que pelo menos esse primeiro livro ele é um pouco mais pé no chão, a transição, para mim, ela talvez seja mais simples. Né? Fazer essa transição, porque como eu leio muito ficção histórica, se eu consigo fazer uma transição um pouco mais suave, não cair de paraquedas no mundo mágico mirabolante, me facilita muito mais. E se tu traz ainda os elementos nórdicos que eu já estudei e vou conseguir até correlacionar, né? E ter uma familiaridade maior, cara, não tem muito por que esse dar errado, tá? Esse com certeza está na minha lista. Se der errado, é justamente a história não bateu, você não gostou dos personagens, não gostou para onde o plot foi, que é completamente comum, né? Como eu falei, eu tenho meus problemas aqui, nem entrou no meu top 10 do ano, mas no geral ele é muito redondinho, A trama termina ainda esse ano, a publicação ou não? Não, isso daqui saiu em novembro do ano passado, esse volume 1. Sim. Ela já prometeu o segundo para esse ano. Acredito que o terceiro fica só para o ano que vem. Entendi. Beleza. Show de bola. Beleza. Meu querido, bora pro próximo, então. O que mais tu me traz por aí? Cara, então, evoluindo aí, daí, agora a gente tem uma série grande aqui, uma série famosa, muitas adaptações. Vem aí com um esquema de pirâmide. Não é bem um esquema de pirâmide, mas são 7 volumes, né? Esse livro aqui, todos publicados no Brasil, todos tem 3 versões diferentes, tem série de TV, tem série de jogos, você já deve estar sabendo o que eu vou falar aqui. Oi, tenho interesse nesse daí. Tenho interesse porque a série eu tive que abandonar, né? A série de TV é horrível, cara. Estou falando então aqui de The Witcher com O Último Desejo. Cara, vamos lá. Este daqui é uma série que, para mim, eu ainda estou lendo também, tá? Me faltam ler os últimos 2 livros, tá? Então tu leu 5. Não, tem mais um, né? Tem mais um novo, né? Sim, a saga principal são 7, e depois tem 2 livros que contam outras histórias fora dessa saga aí. Que um deles acabou de sair o ano passado até. Então, posso mostrar todos os livros aqui, primeiro? Por favor, vamos lá. Vamos lá que a gente gosta de ter capa. O primeiro é aqui, O Último Desejo. O livro tem 3 capas, tá? Tem essa daqui, a capa com arte, né? Tem uma que é as artes de jogo, que eu acho todas iguais, assim, praticamente. E tem uma versão capa dura, que também é a mesma imagem, mas só muda a cor dela. Assim. Para mim, essa daqui essas aí. vence fácil. Depois vem A Espada do Destino. Não acho elas absurdamente lindas, tá? Mas prefiro elas entre as opções. Em comparação com as demais, né? Esses 2 primeiros livros, eles são de contos. Já explico melhor. Aí depois a gente começa os romances propriamente, né? Que é o Sangue dos Elfos. O Tempo do Desprezo. Batismo de Fogo. A Torre da Andorinha. E termina aqui com A Senhora do Lago. Tá. Esses são da saga principal. Isso, da saga principal. Esse volume aqui, você também acha ele dividido em 2, tá? Que ele é mais grossinho. A primeira vez que ela publicou em 2 volumes. Assim, não recomendo. Recomendo pegar assim. Até não porque é difícil de achar. Calhamaço absurdo. Não, assim, e fica difícil de você achar o segundo volume. Aí depois tem aqui um prelúdio, né? Que chama Tempo de Tempestade. E mais recente saiu um que me fugiu o nome. Acho que é... Não tá botando na edição, alguma coisa assim, Sombra do Corvo e tal. Beleza. Bom, você assistiu a série?
primeira temporada? Eu assisti a primeira temporada, gostei bastante. Depois a segunda eu não gostei. É até qual que vai o Henry Cavill? Henry Cavill fez 3, né? Até fez 3 séries, e aí a Ah, quarta vem agora. a terceira eu não consegui passar do primeiro episódio. E Ah, a você ainda quarta, assistiu o enfim, primeiro. Eu parei na segunda temporada, assim. eu A- não gostei da segunda temporada, mas fui com ela até o fim. A terceira eu não consegui terminar o primeiro episódio. E a quarta, então, eu nem pensei Cara, em então, olhar. sabe que eu fiquei tão puto com a segunda temporada que eu não me recordo se eu consegui terminar ela, cara. Eu não me recordo se É eu ruim, é ruim, horrível, é horrível, ruim. horrível. Porque o que acontece? Antes de eu entrar aqui, né? Na série, nos livros, eu vi alguma galera reclamando assim: tem muita Ciri na série. A Ciri é a Uhum. personagem principal. Nos livros, isso também acontece, tá? Porque os livros começam com o Geralt como personagem principal, mas chega aqui no quarto, quinto volume, a Ciri começa a tomar mais protagonismo e ela termina basicamente como a principal protagonista aqui. Porque Vai ela é fazendo uma a criança, transição. tem uma transição. Porque ela é a criança prodígio, a criança prometida, a criança especial e tudo mais, né? Na série, mas assim, é o Geralt, a Ciri, a Geralt, do Geralt pra Ciri e a Yennefer coadjuvante. Na Netflix, eles colocaram as três como protagonistas, né? Então o Geralt perde totalmente o protagonismo, eles sobem o protagonismo da Yennefer, e aí chega na segunda temporada, o Geralt praticamente some, é só a Yennefer e Ciri, Então, né? Então assim, eles distorceram o negócio de uma forma muito bizarra. não que não seja um colírio para os olhos olhar Yennefer em tela, mas realmente isso é Então, complicado. é, a primeira temporada é a melhor que dá uma adaptada, cara. É a melhorzinha que É dá uma boa, adaptada. a primeira temporada é boa, é bacana. Eu Tem não um sei outro qual problema é a ali. fidelidade dela com o livro, enfim, mas Se ela tem as suas liberdades ali, mas tem alguns contos que ela adapta muito legal. Por exemplo, o conto do que tem aquele dragão dourado, não sei se você vai lembrar, né? Um dos episódios ali, o dragão não tá muito bem feito e tal, mas pega a essência de um dos contos que tem aqui nos primeiros livros e tudo mais. Então, ela faz muito bem. Agora, a segunda temporada, ela sai completamente dos trilhos. Enfim. eu vou fazer um adendo Então, só. Eu ah, joguei o 3, tá? tá. Dos jogos eu joguei só o 3. Eu não tinha o Xbox na época para jogar o volume 1 e o volume 2. O 3, cara, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, facilmente. Sabe que eu preciso terminar Facilmente. ainda, né, cara? Eu preciso terminar ainda. Daí é loucura. Eu É, cara, terminei, eu porque. passei de 100 horas nele. Então, esse tipo de jogo, eu sou muito meticuloso, cara, muito meticuloso. E eu tentei jogar ele 3 vezes e nenhuma das vezes eu passei assim de 30, 40%, porque começava, pede muito tempo esse tipo de coisa, né? E não é um jogo Muito. que você pode falar, vou jogar meia horinha. Sim. Não dá, é 2, 3, Sim, tu 4 ia horas. fazer uma side quest, era no mínimo uma hora. E você acha 3 coisas, começa a jogar carta, e começa a correr com o cavalo, e começa não sei o quê, pelo amor de Deus. E aí sempre vinha alguma coisa que me afastava do jogo, e aí quando eu ia voltar, eu falava, porra, não tô lembrando, né, merda nenhuma, não lembro como jogar, não lembro como fazer. Aí eu reiniciava de novo o jogo, e fiz isso umas 3 vezes, e até hoje eu nunca terminei essa merda, cara. Um É uma das ciclo minhas sem falhas. fim. Então. E a última vez foi no meio da faculdade, cara. Acho que foi no meio da pandemia ali da faculdade. Aí precisei começar a fazer TCC, coisa assim, e aí, enfim, nunca mais voltei. Mas, enfim, o que nós temos aqui, então? Nós vamos acompanhar, como eu falei, o Geralt de Rivia. O Geralt, ele é um bruxo. Bruxos são podemos dizer assim, uma classe especial aqui, apenas para homens, e que são treinados desde garotos em algumas artes aqui, né? Artes de espada, aprendem a matar monstros e todo esse tipo de coisa. Até quando eles estão prontos, eles passam por um certo ritual. Esse ritual vai causar diversas mutações nos corpos deles, né? Não vai crescer um terceiro braço nem nada desse tipo, mas vai dar mais força, vai fazer com que eles possam usar diversos tipos de poções e tudo mais. E muitos desses garotos morrem, né? Mais uma vez completo o treinamento, um bruxo é basicamente um cara que ele consegue usar algumas magias baixas, né? O fazer fogo, um escudo de proteção, alguma coisinha assim, mas principalmente ele vai ter habilidades para caçar monstros e matar monstros, principalmente aí por meio de contratos, né? Então aqui a gente tem esse mundo medieval de Dark Fantasy, uma Dark Fantasy medieval com fortíssima inspiração no leste europeu, principalmente ali na Polônia, que é da onde vem o livro, né? O E aqui, Andrei Sapkowski.
Andrei Sapkowski. E a principal trama do livro aqui vai começar nesses contos. Então, até já vi gente falando assim, começa a partir do terceiro, pula os contos. Jamais. Principalmente aqui no primeiro, é muito legal que a gente tem, acho que são 7 ou 8 contos aqui, e a gente vai ter uns 3 que vai explicar muito bem o mundo, mais uns 3 que vai te dar uma profundidade no Geralt, e aí mais um que vai armar história. E muito parecido também no segundo lá, que é mais de contos também. O dos últimos contos, ele é base fundamental para a história que vem a seguir, tá? Então, leia os contos. Tá. A história que vai ter aqui, então, vai ser basicamente assim, o Geralt, e é parecido com o da série, né? O Geralt vai acabar salvando um cara, esse cara, ele tá com um feitiço colocado em cima dele, então ele tá com uma aparência animalesca, bizarra, mas ele tá apaixonado por uma princesa de um reino. Ele salva esse cara, consegue ajudar ele e tal, não vou dizer como, mas os Witchers aqui, eles têm uma lei, às vezes, quando a pessoa não consegue pagar ele, né? Que é a lei da surpresa. E ele fala assim, tá, você quer me pagar? Eu nem queria um pagamento. Você quer me pagar? Você vai me dar aquilo que você já tem, mas ainda não sabe. E até meio uma charada, né? E aí, o que o cara já tem e ele não sabe é que ele já tem um herdeiro, porque a mulher tá grávida, mas ele não sabe. Então, quando essa menina nasce, ela fica destinada ao Geralt, porque faz parte da recompensa, faz parte do pagamento. Só que o Geralt vê que é uma menina que nasceu, ele fala, mano, eu não tenho o que fazer com uma garota. Se fosse um menino, eu levava para virar um bruxo. Fica aí. Coisas vão acontecer na vida dessa garota, porque a mãe dela é uma princesa de um reino muito importante, muito forte. Esse pai dela, a gente também vai descobrir que ele também está ligado a um outro reino muito forte, então ela tem uma questão de descendência muito importante ali, né? A família dela também tem sangue antigo correndo nas veias, né? Sangue de elfos antigos correndo nas veias. Nem todo mundo da família tem, mas nela vem muito forte essa magia. E então ela começa a ser uma garota muito cobiçada. Guerra vai atingir o reino dela e ela vai acabar saindo, fugindo pelo mundo. Coisas vão acontecer, o destino vai acontecer, até o segundo volume que se chama, né? A Espada do Destino. E o Geralt e a Ciri vão se reencontrar e ele vai botar ela debaixo do braço, vai levar ela lá para treinar com os Witcher. E aí a gente vai começar a ter uma história aqui que os americanos chamam de Found Family, né? Aquela família encontrada, porque o Geralt, que é esse personagem tão neutro, estoico, sarcástico, que ele só quer fazer a próxima missão dele. Ainda assim, ele tem muitas dúvidas sobre quem realmente é o mal, se é o monstro, se é o homem, né? Porque o monstro, ele às vezes ele tá seguindo só o instinto dele. O homem, ele sabe que ele tá sendo mal com as coisas que ele faz, que para ele não existe essa coisa do mal menor. Ele tenta não se envolver com nada e de repente ele tem uma criança debaixo do braço dele e ele começa a ter essa responsabilidade de figura paterna. Só que a Ciri tem esse problema mágico dela e ele precisa de alguém para treinar a parte mágica dela. Entra então a Yennefer, principal relacionamento amoroso do Geralt, e os dois meio que vão formando essa família disfuncional, né? Só que, como eu falei, a Ciri é muito importante. Ela é muito focada na magia, nessa coisa dela ser herdeira. Então, diversas pessoas e grupos vão começar a procurar a Ciri. O reino que invadiu, que é ela, as pessoas querem ela pelo poder dela para tentar controlar ela e usar ela em benefício próprio. Tem gente que acha que ela é um perigo e quer matar ela, porque é dito nas lendas que essa garota que nascer desse jeito, como ela nasceu, vai causar a destruição ou o salvamento do mundo. E coisas vão acontecer, a Ciri vai se perder de novo. E aí nós temos o Geralt de um lado procurando ela, a Yennefer procurando ela de outro, e toda essa outra galera também procurando ela, enquanto ela vai se desenvolvendo e descobrindo quem ela é também. Cara, alguma dúvida por enquanto? Tá bem explicado? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Segue firme. Depois eu te pergunto. Os elementos fantásticos aqui, por que eu falei que ele ainda é um pé no chão? Porque nós temos aqui, na figura, nesse mundo medieval, nós temos essa parte política muito humana, né, muito presente aqui. A questão dos reinos, o reino que está invadindo, a politicagem de como esses reinos funcionam e se relacionam. As magas têm um papel muito importante aqui também, de influências nesses reinos, as magas, os magos, né?
Os bruxos, como eles são esses andantes, eles são extremamente rejeitados, eles sofrem muito preconceito onde quer que eles vão, ainda mais o Geralt, todo fudido, cheio de cicatriz. Ele é muito mais fudido nos livros, a imagem dele, do que na série, mesmo Do no que o jogo. Henry Cavill. Então, Henry Cavill nasceu no level easy, né? Aqui o Geralt aqui já tá no level mais hard. Ele tem uma cicatriz gigantesca que ele esconde com uma bandana e tudo mais. E eles são extremamente rejeitados, onde quer que eles vão, as pessoas desconfiam Sim. demais deles, né? Sim. Então, a gente vai ter toda essa coisa dessas relações humanas aqui, dessa parte política, de guerras, reinos e tudo mais, mas a gente começa a ter esses elementos mais presentes de magos, né? Muito presentes, soltando bolas de fogo, soltando isso e aquilo. Você jogou jogos, você entende como que é um pouquinho Sim. melhor esse mundo, né? Então a magia, ela tá presente aqui, mas a gente tem essa parte política também muito importante, e, e essa magia, ela também vai crescendo com o tempo. O livro, eu vou te dizer, por exemplo, nos jogos é muito comum o Geralt usar a espada de prata dele, né? Sim. Nos livros, para todo monstro ele precisa usar a espada de prata. Nos livros, cara, são monstros muito específicos que ele vai precisar usar isso. Então, mesmo aqui no livro, ele vai usar a espada de aço dele para matar muitos dos monstros. Como eu falei, ele vai ter muita dúvida quem que realmente é monstro, humanos ou esses seres fantásticos. E o livro tem muita politicagem, o livro tem muita investigação, o livro tem muita personagem andando de um lugar para o outro, conversando sobre a vida, sobre o mundo, e investigando onde a Ciri tá, quem que a Ciri é e tudo mais. Então ela tem esses elementos fantásticos, mas não é aquela coisa que tá ali a cada página, né? Um dos, Alguma das coisas que eu mais gosto aqui é mais ou menos ali pro livro 4 e 5, que o Geralt ele vai juntar um bando, que é ele, um agente nilfgaardiano, que é um dos reinos que Um invadem dos aqui. reinos. Uhum. Isso. A gente vai ter uma elfa grávida, um high vampire chamado Regis, um vampiro bem fodão que o Geralt não quer enfrentar, ele odeia enfrentar vampiro. E o Geralt e um anão, acho que é o Zoltan, um anão. Cara, esses caras ficam andando pro sul, fugindo de guerras, de batalhas, mas se envolvendo em algumas e procurando a Síria aqui e ali. Mas só as conversas deles, enquanto eles estão andando, esse grupo totalmente disfuncional, parece que não, mas o livro ele vem muito sério, mas ele tem um humor tão sarcástico, assim, que te surpreende, sabe, nessas conversas. Uhum. Pra mim foi uma delicinha ler isso daqui, entendeu? E tem gente que acha muito parado. Isso é importante ressaltar. As pessoas vêm do jogo achando que vai ser bicho atrás de bicho matando e tudo mais. Não, ele é mais cadenciado, ele toma mais tempo para fazer as coisas. Ele tem muita salada política, ele tem muita salada de conversa. Então eu acho que vai ser uma boa evolução. Ainda mais Cara, você já conhecendo a série e os jogos. enquanto tu fala, Cara, se cara, você tu não vai me só. parar, eu vou falando, mano. Enquanto você não me Não, parar, eu não, fico não. falando. Enquanto tu vai falando, vai me remontando todo o jogo na cabeça. E eu, de novo, e eu só me pergunto assim, por que eu não tentei ler ainda The Witcher, cara? Porque, de verdade, Então, o jogo, irmão, foi assim então, um marco pra mim, sabe? E, porra, sim. tem essa série completa. Realmente eu não sei por que eu não tenho isso na coleção, cara. Então, como eu te falei, muita gente sai do jogo e pega o livro e se desaponta um pouco, né? Que vai Mas ter eu essa gosto questão. da politicagem e das tramas mais. Tipo assim, eu não. Isso. Cara, eu gosto de cenas de ação, tá? Eu Uhum, gosto. Mas eu não sim, acho que elas têm que ser em abundância só por ser. Eu tá. prefiro muito mais, então, que eles me entreguem toda uma criação de tensão, me preparem para aquele momento Uhum, pontual de batalha e que seja uma batalha. sim, Tá tudo sim, bem. sim. Mas que todo aquele entorno seja bem construído e te prepare para aquele momento. Para mim, Sim. funciona perfeitamente. É o que eu tenho que esse livro te entrega. E ainda mais você sabendo que o Geralt, ele é um cara fodão, mas tem muitos caras fodões aqui nesse mundo também, né? Tem um mago aqui chamado Vilgefortz, que o Geralt vai penar na mão desse cara. E o cara é um mago, né? E o cara vai lutar com ele e tal. Mas você também tem esse lado dramalhão do romance dele com a Yennefer, dessa coisa da família encontrada. Então é uma baita série que reúne muita coisa aqui, né? Você tem o drama, você tem as lutas, você tem a politicagem, você tem a magia, você tem o clássico tropo da criança especial, você tem os monstros. Então tudo isso vai estar incluído aqui. E tudo isso acaba gerando um livro um pouco mais cadenciado, né? Claro, faz Então, parte. mas eu gostei muito disso. Os dois primeiros livros
também é outra coisa que a série tem esse problema. Os 2 primeiros livros, por serem contos, eles serem um pouquinho mais, os contos, né, pela característica mesmo de conto, eles são um pouquinho mais ágeis. Muita gente, quando pula pro terceiro livro, barra com aquela coisa mais cadenciada, fala assim, mas, Sim, mudou pô, demais, tá outra coisa, não sei o que e tal. Mas é porque agora aqui a gente vai ter um arco de 5 livros tentando explicar uma história, né? Enquanto nos contos ele tá só querendo te apresentar. Vale a pena, cara. Vale a pena a insistência. Assim. Se você gostar dos contos, vale a pena a insistência do terceiro e pra frente. Se você já não gostar dos contos, aí, né, infelizmente, não vai ter muita coisa Não, cara, assim. esse eu posso te garantir, assim, no final eu pretendo fazer um ranking do que tu mais me deixou interessado, tá? E o Witcher eu preciso correr atrás, cara, e eu vou correr atrás dessas capas aí. Essas capas eu acho facilmente ainda em Amazon da vida, ou isso aí já tem que procurar em sebo? Cara, eu precisaria dar uma pesquisada, viu? Faz tempo que eu não dou uma olhada como que tá a venda desses livros. Eu sei que a versão capa dura tem sempre. Agora, Mas essa eu acho que versão não. aqui de capa dessas artes aqui, eu já não vou saber te dizer, não. Precisaria dar uma pesquisada. Eu procuro depois, bem tranquilo, bem tranquilo. Mas eu gosto muito, cara, eu gosto muito do universo do The Witcher. Ali me arrebatou demais aquele terceiro jogo, cara. Tem aqueles vilões fodásticos da Caçada Selvagem, né? Porra, meu, esse Sim. cara é um pica, velho. Curti demais. Tem o mestre do Geralt, que é o. Como é que é o nome dele? Vazimir. Vazimir, o velho. Gente boa também, cara. Porra, era foda esse mundo aí, cara. Esse Sim. mundo era muito foda. Então, por exemplo, você, mesmo lá no The Witcher 3, eu lembro que tinha muitas quests políticas, mas que tinha um fundo de magia ali no meio, né? Mesmo o Sim. Barão Vermelho. Que eu me lembro da história do Barão Vermelho, ele tem alguma coisa ali meio dramalhão dele, mas que acaba com um problema mágico do filho dele e tudo mais, assim, né? Tinha umas coisinhas mais ou menos assim, se eu tô me lembrando correto ou não. Cara, eu lembro de uma quest, cara, que tinha um bebê meio possuído, que tinha que Isso. desenterrar ou enterrar, ou sei Isso, lá, tá eu não ligado, lembro cara, se direito eu com não a me engano, cara. tá ligado com o Barão. Porra, E era essas coisas vão foda se isso ligando, daí, assim, cara. sabe? Aí você vai ver essa política se ligando com essa Exatamente. magia, se ligando com, né, Exatamente. esse E drama, né, familiar. tinha uma região, se eu não me engano, era mais pro norte, acho que era Skellig. Acho que Skellig são umas ilhas, né, se eu não me engano. Umas ilhas. Porra, eu achei muito foda quando tu vai pra aquela região. Eu achei muito massa aquela região de Skellig. Ali que eu me lembro é uma região mais inspirada nos vikings, assim, até, né? Então, Exatamente, é, exatamente. a Síria, ela tem muita ligação com essa região aí e Isso. tal. É muito Então, foda quando tu vai pra essa região lá no jogo. Eu lembro eu bem tive disso muito daí também. cuidado em falar quem é o pai da Ciri, quem tá invadindo, porque é um certo plot twist aqui, né? Aham. Mas, enfim, tá aí. Essa É, mas, seria. É, mas é. tá ótimo. Tu me convenceu, porque essa daí realmente, cara. Porra, eu lembro do jogo e puta que o pariu, é muito foda. Ansiosíssimo pelo jogo 4, cara. Mais ansioso do que o Então, GTA 6. então, o GTA. Cara, eu preciso achar um tempo para terminar o 3. Porque eu lembro até que eu tava jogando 3, aí eu cheguei numa região, logo no começo, assim, que tinha um castelo, que ele ficava num penhasco, você tinha que atravessar uma ponte para chegar nesse castelo. É uma das primeiras regiões depois que você sai ali da região tutorial ali. Como E é em que é cima desse castelo tem. Caer Morden? Caer. É onde A Kaer Morhen base ele dos. treina, né? Aí ele chega naquela Caer primeira Morden. vilazinha ali, alguma cervo branco, sei lá, alguma coisa assim. E depois dali ele sai realmente e vai para o mundo maior, né? Uhum. Aí já nesse mundo maior, acho que na primeira região mesmo tem esse castelo né, você tem um penhasco, tem uma ponte, tem um castelo aqui no meio do mar, assim já, e tem um monte de bicho voando em cima, assim, um monte de demônio, sei lá o que é, uns bichos alados lá. Quando eu chegava ali perto, o meu PC regava, cara, porque tinha que, né, processar tudo isso, aqueles bichos lá em cima, tal. Eu falei, puta merda, não, eu preciso voltar quando eu tiver. Uma das vezes que eu parei foi isso, eu tenho que voltar quando eu tiver com um PC melhor. Comprei mais RAM, fui lá com 32 GB Comprar de um RAM. videogame não te estressa, cara. Então, comprei mais RAM, voltei lá, mas aí tive que iniciar de novo, né? Comecei tudo de novo, porque passou um tempo. Mas hoje eu tenho um PC que roda ele no máximo e, cara, eu preciso jogar essa merda. Agora só Preciso te jogar essa falta merda. 100 horas para jogar.
Só isso. Só isso. Uma barbada, cara. Vida... O pessoal fala que produzir conteúdo no YouTube é barbada, então isso nem deve te tomar não, tempo. cara, é só 6 horas editando um vídeo de meia hora. Só isso. Só, de boa. De boa. Bora lá, meu querido. O que tu traz para terceiro aí? Terceira dica. Terceira dica, eu acho que você vai gostar porque tem muito rock and roll aqui. Opa. É volume único. Diego, tem uma continuação, não sei o quê. Tá, cara, mas a continuação é outros personagens. Foda-se, é outros personagens, exatamente. Funciona muito bem com volume único. É o mais difícil de achar. Tem um tom de humor muito... não ia fazer isso. Não, mas assim... eu já te explico como é a situação. Tá. E aqui a gente vai ter uns caras aposentados voltando ativa. Então eu tô falando aqui de Reis do Wild. Pode crer. Nicholas Ouço muito falar disso daí, cara. Isso. Também é uma capa aqui que, se você puder, na edição, pegar a capa original americana, ela passa um ar muito mais sujo e rock and roll. Né? Essa daqui, mas é massa essa capa aí. Não, então, quando lançou, todo mundo ficou puto, né? Eu não tinha gostado, mas quando chegou para mim, eu falei, pô, não, tá legal. É legal, cara. Essa capa aqui ficou legal, ela puxa mais para essa coisa, o lado cômico, que o livro tem bastante, né? E ficou bem legal. A segunda capa é horrorosa, cara. A segunda capa, não, assim, não, eles tentam fazer algo parecido. Vai estar na edição também aí agora. Tá. Se quiser, eu pego ali para você ter esse susto aí. Deixa na edição pro pessoal. Mas enfim. E depois, se você puder colocar a comparação com a original do segundo também, você vai ver. Tá. Pô, cara, o que a gente vai ter aqui? Já assistiu aquele filme Red, Aposentados e Perigosos? Sim, com o Bruce Willis. Isso, com o Bruce Willis, acho que é a Ellen Mirren, o Morgan Freeman. Não é o Morgan Freeman, é o... Quem que é o... É o Morgan Freeman, é o... Caramba... É o John Malkovich, o Bruce Willis, a Ellen Mirren. Eu acho que é o Morgan Freeman, sim, cara. Posso estar enganado, mas enfim. Aqui a gente tem uma situação muito parecida. A gente tem um mundo aqui bem fantástico, tá? Bem fantástico já. Onde os caras mais famosos aqui, eles faziam missões para ganhar fama, só que tudo aqui nesse mundo funciona como se eles fossem bandas de rock and roll. Então os caras formam um grupo de batalha aqui para ganhar fama, para ganhar as coisas, né? Para fazer missões. E eles têm gerentes, né? Eles têm pessoas que administram as missões que eles vão fazer. Às vezes eles vão participar de torneio um contra o outro. Eles nunca saem em missão, eles saem em turnê, né? Vai ter muita coisa assim, muito rock and roll dos anos 70. Diversos personagens locais, nomes de capítulos vão te referenciar a bandas, cantores, músicas dos anos 70 de rock and roll. E o que vai acontecer aqui, então? Essa galera já está aposentada, já foi a época deles, eles foram os maiores da época deles, mas já foi, né? Tá todo mundo aí, seguiu o seu caminho, tá todo mundo separado. A história vai contar a partir do ponto de vista desse cara mais altão aqui, que ele chama Clay Cooper. Que tem um escudo enorme, gigantesco e tal. Até que o líder da banda, que a gente pode chamar aqui do vocalista... Kurt Cobain. O Gabe, o Gabriel Gabe, vai chegar para ele e falar, cara, preciso de ajuda. Ele chega já todo fodido assim e tal. Minha filha tá presa do outro lado da floresta, da onde tem da floresta. Acho que a floresta se chama The Wild. Isso, Heart of the Wild. Wild é essa floresta gigantesca, assim, com os monstros mais fodidos que você possa imaginar, né? Ela separa o mundo assim no meio. E minha filha tá presa do outro lado dessa floresta, num castelo que está sendo sitiado por uma força invasora gigantesca. Se a gente não for lá, minha filha vai morrer. A gente precisa reunir a galera e tentar salvar minha filha. Cruzar essa floresta que todo mundo tem medo de cruzar, dar um jeito de entrar no castelo, salvar minha filha e voltar. Só que, como eu falei, tá todo mundo já aposentado, né? O Gabriel não tem nem mais a espada dele, o Clay Cooper já tá ali trabalhando de guardinha na vilazinha dele, com esposa, com filho. O outro mago aqui já está quase morrendo. Esse cara aqui, ele está casado com filhos, mas nenhum filho é dele. Ele sabe disso, ele está casado por conveniência, né? E assim, ele é o cara das espadas, né, mano? Ele é o cara fodão das espadas ágeis, ele tá gordo pra caramba, né? O único que tá mais ou menos em forma é eu esqueci o nome desse personagem aqui,
mas tem um motivo do porquê que ele ainda está em forma, né? Então, quando forem chegar para recrutar ele, a gente acaba descobrindo. E, cara, no começo, as piadas que ele vai trazendo aqui, você fica assim, mas conforme esse grupo vai se formando e você vai vendo a relação deles, né? Você vai vendo como eles têm essa coisa de camaradagem, de amigos de guerra, de batalha e tudo mais, como esse grupo vai funcionando com o passar do tempo, você começa a perceber as personalidades de cada um e como as vidas deles estão amarradinhas, assim, né? Aí você começa a tomar gosto do grupo, você começa a tomar gosto das piadas, você começa a entender as piadas que referenciam coisas lá para trás, e tudo isso nesse mundo cheio de rock and roll, viajado pra caramba. Uma das primeiras missões deles é recuperar a espada do Gabriel, que é uma espada mágica, que toda hora que ele tira no aço da espada, ela reflete outros mundos, sabe? Que ela pode abrir portais para outros mundos. Viaja pra caramba, né, cara? E quando eles entram nessa floresta, é uma floresta escura, misteriosa, perigosa pra caramba, cheio de perigos, e vai ter gente também tentando impedir eles por diversos motivos, né? Então, assim, quando eles encontram outros grupos, até eles são tratados como os velhos, né? Sua hora já foi isso, tal. Então é uma galera tentando dar um último, uma turnê de reunião aqui, né? Vamos fazer aqui uma turnê final. De despedida aqui. A banda se reuniu 20 anos depois para mais uma turnê, né? Então é isso que a gente vai encontrar aqui. E eu gostei, cara, eu gostei bastante, assim. Eu já apresentei esse livro para umas 3 pessoas, gente que nem lia nada, e todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Então é um livro que eu recomendo facilmente. Cara, eu ouvi muita gente falando disso um tempo atrás, já faz um tempinho que ele foi lançado aqui, né? Eu ouvi muita gente falando sobre. Nossa, eu lembro que deu um certo boom ali, todo mundo falou sobre. Me chamava a atenção por tu falar que, ok, tem um segundo livro, que daqui a pouco deve só se passar no mesmo mundo, sei lá eu, mas me chama a atenção um livro de fantasia, de volume único, porque o livro de fantasia, normalmente, ele te exige que o escritor ele te apresente o mundo que está na cabeça dele, né? Sim. Como é que funciona isso num livro de fantasia de volume único, cara? Tu sente que falta muita coisa, tipo, de apresentar do mundo, ou ele é competente em te apresentar isso com pouco, assim? O que ele faz aqui, ele afunila muito a história nesses caras, né? Então ele vai te apresentar esse mundo o suficiente para você entender a história desses caras aqui. Ele não vai abrir grandes tramas palacianas. Não, ele vai jogar, né? Ele vai explicar como funcionam as coisas dos grupos, ele vai explicar um pouco dessa floresta, mas é tudo necessário para você entender o grupo, esses personagens aqui e o que eles estão tentando fazer. A sensação que eu tive ao terminar esse livro é assim, pô, o cara pode escrever outros 20 livros aqui dentro se ele quiser. Então ele pode pegar outras bandas, outros grupos, ele pode voltar no passado dessa equipe, mostrar o que fez eles ficarem famosos e tudo mais, né? Então, assim, ele cria um mundo, você entende esse mundo, quão complexo ele pode ser, mas ele faz tudo focado para a narrativa dessa galera aqui. E os personagens são bons. São bons personagens, cara. São bons personagens, cara. Então a gente tem aqui o Gabe, que é esse cara, o Gabe não, né? O Clay Cooper, que é o cara mais centrado, que é por onde a gente vai ver o ponto de vista, é o que tá com a vida um pouquinho melhor. A gente vai ter o Gabriel aqui, que ele sempre levou uma vida meio desregrada, como todo vocalista de banda de rock dos anos 70. A gente vai ter o cara aqui que tá na situação trágica, que nem eu falei para você, né? A gente vai ter o Mago aqui, né? Que o Mago, ele é um personagem homossexual, né? Ele tá casado com um cara aqui. Mas em nenhum momento isso é forçado, em nenhum momento isso é usado para apontar dedo, para fazer nada desse tipo. E ele tá numa missão super nobre, assim, porque o cara tá com uma doença fodástica que ele pegou na floresta, porque outro perigo da floresta é isso. Ela, dependendo de onde você andar por lá, ela pode te dar uma doença incurável, né? Então ele tá tentando fazer ainda essa cura para o marido dele e tal, mas nada assim, nada forçado. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de coisa. E esse cara aqui é um brutamontes, ele é pura força, e ele vai desenvolver um relacionamento com uma outra personagem aqui, que também é comédia pra caramba. Aí, lá pro terço final, o negócio vai estar indo pro absurdo, assim, né, do que eles vão tendo que fazer, vai tendo esse crescente, e a gente tem aquela batalha campal gigantesca, fantástica e tudo mais. Então, assim, é um livro muito básico, ele tem uns tropos muito bem definidos de fantasia, né, não inventa nada,
mas ele pega essa coisa do rock and roll, com essa parte do humor, com essa aventura única, e ele faz muito bem. É uma mescla bacana. Como é que é o nome do autor? Nicholas Ames. Vai estar aparecendo a fotinho dele aí, do camarada aí na edição. Deve ser um cara bem aficionado por música, né? Tá aqui. Não tem cara do rock and roll, né? O segundo livro dizem que pega mais rock dos anos 80, assim, né? Mas, ó, te confessar, tem tudo essas paradas? Tem, mas não é aquela coisa o tempo inteiro, né? Quando eu falei, e tu não chegou a ler o segundo? Não li o segundo. Eu tenho ele aqui, mas não li. Até porque no segundo eu já ouvi coisas de que ele dá essa pesada. Aí sim ele dá essa pesada nesse pedágio mais progressista. Não. O pessoal diz que a cultura woke não existe. Isso é invenção. Até porque o segundo livro já é com a filha do personagem principal aqui, né? O grupo lá é mais formado por mulheres que por homens. Digamos que é perigoso tu ir para o segundo volume. Tem muita gente que fala que dá para passar por cima, tem muita gente que fala que é um pouco mais forçado. Eu falei, cara, tô com tanta coisa para ler. Sim. Para que eu vou me aventurar nisso daí? E se tu consegue deixar tudo fechadinho aí no primeiro? Exato. E falam que dá uma quedinha também, assim, né? Porque fica um pouco repetitivo o que ele tenta fazer. Mas esse aqui eu recomendo fortemente. Fechou. Boa. Excelente. Esse aí em sebo, né? Não sei se eu consigo ir ao... Verdade. Então, como que tá a situação dele? Eu sei que teve republicação, mas eu acho que no momento ele está esgotado. Mas no site da Trama, eles fazem impressão sob encomenda. Então, se você quiser comprar lá um volume, eles falam, demora 5 dias para imprimir e a gente manda para vocês. Só que essa impressão sobre encomenda por volume único é caríssima, né? Eu acho que está custando R$180 uma edição nova hoje, no site deles. Precisa confirmar isso daí. Mas, ao mesmo tempo, quando eles fazem promoções no site, esses sobre encomenda também entram. Então, dá para você pegar lá nas promoções, dá para você ir atrás, aí 40, 50% de desconto e tal. Mas também tem sebo e tudo mais. Tá, boa. Gostei, cara, gostei. A parte do rock and roll tu me vendeu bem. Gostei. O que tu me traz mais aí? Nós estamos indo mais pro além agora, cara. Quero só ver agora. Já se foi o pé no chão agora. Agora não tem mais nada. Já se foi. Agora a gente vai viajar por multiversos, meu amigo. Mas esse aqui eu sei que te interessa também. Esse aqui também tem umas capas bem rock and roll pra caramba. Eu imagino. Como é que é o nome do autor? É um cara que tem coque no nome dele. É um cara que tem pênis no nome. Michael Moorcock com a saga de Elric. Esse daí mesmo. Esse daí, então, eu já sei que você já tem. Eu nem lembrava que você tinha, cara. Peguei uma promo, né, cara? Acho que numa Black Friday, eu acho. Ele entrou numa promo boa. Eu tinha interesse, acho bonito pra cacete a edição, embora eu saiba que tem grandes falhas nessa edição da Pipoca e Nanquim, mas eu achei ela muito bonita. Entrou numa promo, eu peguei junto com essa bosta aqui, ó. Então faz tempo já que você tem até, cara. Cara, não, comprei ano passado isso aí, cara. Acho que foi na Black Friday do ano passado, se eu não me engano. Do ano passado, desculpa, a gente já virou, né? 2026. Na Black Friday de 2024 eu peguei isso daí. O segundo volume de Elric já está em pré-venda, né? Ou até já foi lançado no momento que esse vídeo está indo ao ar, já deve até ter sido lançado. Tá? Isso, acho que está para 28 de janeiro. Tá a capa aí do segundo volume na edição do E dependendo de quando for lançado, talvez já tenha resenha minha do volume 1, que eu estou esperando o volume 2 chegar. Aí eu vou fazer uma resenha do volume 1 e vou soltar no canal. Antes de tu falar propriamente do porquê de Elric, eu vou te dizer que esse me chama a atenção, inclusive, na época eu comprei ele não por esse motivo, mas me dá muito interesse em saber, porque o Michael Moorcock, pelo que eu entendo e pelo que eu vi em alguns outros vídeos, ele tinha muito que uma aversão ao personagem Conan, de alguma forma. Não tanto ao Conan, mas ao Senhor dos Anéis, mais propriamente dito. Assim, mas eu digo no seu personagem central, porque o Elric é o inverso. É o inverso do Conan. É o inverso do Conan. Eu vou tentar deixar na edição do vídeo a imagem dos dois personagens, tanto do Elric quanto do Conan. O Elric é o oposto, são personagens opostos fisicamente. Só para você pensar, o Conan, o que você der na mão dele, ele vai usar, ele vai se sair bem no que ele tiver que fazer.
Se ele precisar usar só as mãos dele, ele vai escalar, ele vai brigar, ele vai lutar, ele vai fazer o que ele precisar. Então o Conan, ele sozinho, ele se sustenta. O Elric não, cara. O Elric, se ele não tiver as magias que sustentam o corpo dele, as poções que sustentam o corpo dele, a espada que dá energia para ele, ele morre na hora. Então, assim, ele é um ser extremamente frágil e extremamente dependente. Então, só aí você já vê uma coisa Sim. completamente diferente, né? E fora a moral dos dois também, né? Então, o Conan, ele tem essa coisa, essa filosofia um pouco mais bárbara, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, enquanto que o Elric, ele fica numa dualidade o tempo inteiro entre aceitar a condição dele de ser quem ele é, pertencente à raça que ele pertence, que é muito ligado ao caos, a transgressão, a violência, mas ele também é muito estudado e ele quer tentar trazer um pouquinho mais do outro lado para a civilização dele, ou ele quer conhecer mais disso. Então, enquanto o Elric ele está preso nessa dualidade, o Conan ele já sabe muito bem que ele é o que ele quer, o que ele vai fazer, entendeu? Então há muitas diferenças entre os dois personagens. O Elric é rei é o imperador da ilha dele lá, Ilha do Dragão. O Conan ele é o que ele precisa ser. Ele precisa ser ladrão, bárbaro, é, pirata, Pirata. e até mesmo rei ele já foi. Então assim, ele é o que ele precisa ser. Então Ah, há essas diferenças boa. bem distintas assim. Me contextualiza um pouco do mundo de Elric, então, e fala um pouco mais da edição, cara, porque eu acho que são 3 ou 4 livros aqui dentro, né? Tipo um ônibus Isso. isso aqui, né? É um ônibus, é um formato que eu gostei muito que o Pipoca Nanquim trouxe. Eu torço demais para que outras editoras tragam mais coisas assim, A porque diagramação tá principalmente bem os boa. livros, cara, tá excelente. Principalmente as fantasias mais antigas, nós temos muitas fantasias mais curtas, né? Que se você aqui no Brasil ficar tentando lançar livro por livro, cara, essa série vai ser abandonada, entendeu? Sim. Então, pô, no final, acho que vai dar uma reunião de 11 livros no total, eu acho. 11 ou 12 livros. Que Em serão três lançados em volumes, né? 3 da Que vão Pipoca ser aqui. compilados em 3. E aí teve uma editora anterior, que foi a Generale, que tentou fazer isso, lançar um por um, ela parou no segundo livro. Ela lançou o primeiro, aí Eu já no já vi segundo ela viu esses que livros. foi uma cagada, acho que ela trouxe 2 histórias no segundo volume, ela chegou a anunciar um terceiro, nunca mais passou daí. Teve um problema também que as capas delas eram horríveis, assim, depois você coloca Horríveis. Vou deixar aqui na edição do vídeo a que capa do segundo saiu no volume é um Brasil. desenho infantil. É uma desgraça aquele segundo volume. Isso é bizarro de ruim. Eu fiquei com vergonha de comprar aquela. Mas sabe quando você compra com desgosto? Você fala assim, vai tomar no cu que eu tô Mas tendo tu que dar dinheiro pra comprou, essa né, merda. Verme? Ah, Tu comprei, sou comprou. verme, eu não tenho mais essas merdas, graças a Deus. Mas enfim, o que a gente tem aqui? A gente tem o Elric, que é esse albino aqui, esse Melniboniano. Ele pertence a essa raça chamada Melnibonianos. Eles dominam uma ilha chamada Ilha do Dragão. E eles são uma raça extremamente antiga, assim, cara. Eles dominaram o mundo por muito tempo mesmo. O Elric, se eu não me engano, ele é o imperador número 470 alguma coisa dos Melnibonianos. Então, para você ver o tempo que esse império está perdurando, né? É o reino mais avançado, com a melhor tecnologia, com as melhores magias e tudo mais. Só que é um reino extremamente em decadência, né? Ele passou por algumas atribulações, e hoje eles estão meio que reduzidos ali a ilhas deles, e eles entraram numa coisa meio perversa, né, de um ciclo muito ligado à perversão, meio Sodoma e Gomorra, sabe? Uma coisa meio assim na Aham. ilha dele. Aham. E aí vem o Elric, o pai dele já tinha uma série de problemas, o Elric nasce com mais problemas ainda. O Elric é considerado extremamente fraco pela população, né? Ele fala assim, ele não é o ideal do Melniboniano, que tem que ser um cara forte, duro, perverso, tem que gostar de matar, tem que gostar de torturar, tem que gostar disso, gostar daquilo. O Elric, ele não liga para essas coisas, ele não tá nem aí, ele nasceu e cresceu lendo livros, aprendendo sobre o resto do mundo, e ele acha que a civilização dele é muito bárbara. Mas nem tudo ele acha que é muito bárbaro na civilização dele, né? Até tem algumas cenas no primeiro volume, na primeira história, que ele vai participar de algumas coisas meio ritualísticas ali do povo dele, né? Por exemplo, o ritual de tortura. Eles capturam um cara, um humano, que eles estão suspeitando que os humanos vão tentar invadir a ilha. Aí ele fala assim: ah, vamos lá assistir o ritual de tortura. Então tem um cara que é o mestre da tortura,
que vai fazer o ritual da tortura, fazendo isso, fazendo aquilo, e o Elric não tá nem aí, não porque ele acha grotesco, é só porque aquilo não entretém a ele, entendeu? Então tem coisas que ele acha assim, nossa, como que a gente é capaz de fazer isso? Mas tem outras que ele tá tão acostumado que ele não vê problema. Então ele ainda não tá nessa... Quando a gente fala que ele é um personagem que ele quer sair do mundinho dele, não totalmente. Tem coisas do mundinho dele que ele não vê problema ainda, entendeu? Essas crueldades assim. Então, mas o Elric, ele é essa cara diferente. Então ele quer conhecer o mundo lá fora, ele quer trazer uma outra perspectiva para a ilha dele, tanto para tentar fazer o povo dele ressurgir um pouco dessa decadência iminente que eles estão. Mas ele tem um primo chamado Yorkon, que acha que ele deveria ser o verdadeiro herdeiro e tudo mais, né? Então, esse primeiro volume a gente vai ter uma história onde o Michael Moorcock ele vai ajudar a gente a entender muito o funcionamento de Mjolnir Boné, desse reino em decadência, mas muito forte, muito poderoso, muito bizarro, um reino fundado com fortes ligações com os reinos e com os deuses do caos. Então, assim, você já percebe para onde esse reino vai. A gente vai ter essa trama política dele com o primo dele, muito presente, muito forte. A gente vai ter um certo romance aqui do Elric com a princesa Simoril, que é a princesa, então a gente vai ter esse romance dele com a princesa Simoril. Ela é irmã de Iarkon, que é o primo dele, então a gente tem até esse romance familiar, né, uma coisa quase incestuosa acontecendo aqui, que é muito comum dentro de Mjolnir Boné. Então a gente vai ter essa trama, esse drama, esse romance, essa politicagem sobre sucessão de poder, ao mesmo tempo que Mjolnir Boné começa a ser invadido pelos humanos. Então a gente vai ter uma tentativa de invasão aqui, e posteriormente eles revidando essa invasão. E o livro, esse primeiro conto, vai terminar com o Elric aí conseguindo pegar a espada famosa dele, a Stormbringer, né? A segunda história, coisas vão acontecer e o Elric vai sair pelo mundo. Ele fala, eu preciso ver o mundo. Ele tem esse desejo. E ele vai estar andando por um deserto. Cara, eu adoro histórias que começam com personagens andando por desertos desconhecidos, encontrando coisas Cara, pior é que é desconhecidas. um dos melhores contos do primeiro livro do Conan é justamente um que ele tá vagando pelo deserto. Então eu adoro, cara, que eles encontram aquela cidadela, os pessoais do, né, então. E aqui vai ser parecido, né, o Elric ele vai estar andando por esse deserto, ele vai começar a passar muito mal, quase morrer, vai ser resgatado por um garoto. Esse garoto vai falar, agora você é meu, eu que te resgatei, sua vida é minha, né. Mas logo coisas vão acontecer e o Elric vai acabar sobre a posse de um nobre dessa cidade. A história vai passando, o Elric vai descobrir que essa cidade, ela é um paralelo muito grande com o Mjolnir Boné, que eles já foram um reino gigantesco também. Eles guerrearam com o Mjolnir Boné no passado, e hoje em dia eles estão reduzidos a essa pequena cidade, com todos os seus rituais e tudo mais, né? E eles se acham grandes, né? Eles se acham importantes, eles se acham grandes, eles até distorceram a história, eles acham que eles venceram o Mjolnir Boné no passado, né? Mas enfim, então, vai ser uma história que vai ter muito que o Elric vai ver muito o povo dele nesse povo humano. Mas esse cara vai dar um veneno pro Elric com a promessa de que, não, isso aqui vai te curar. Na verdade, faz o Elric se sentir bem, mas é um veneno, então o Elric fica na mão desse cara e vai mandar o Elric fazer uma missão no norte para recuperar algumas coisas. Chegando lá, ele vai descobrir que essas coisas que ele precisa recuperar tá com uma princesa, essa princesa está dentro de um mundo dos sonhos. Então ele vai precisar entrar no sonho dessa princesa para resgatar ela. Então você já começa aqui a ter a pira gigantesca, né? Então, por isso que eu acho que aqui é uma evolução dos demais. Lá na Sombra dos Erros a gente tem aquela coisa mais pé no chão, quase ficção histórica. No Witch a gente tem uma magia mais prevalecente, mas tem essa muito política e tudo mais. O Reis do Wild a gente também já tem uma coisa mais fantasiosa. Agora aqui, meu amigo, aqui a gente vai começar a falar de outros reinos, de divindades influenciando o mundo, Universos, de linha outros do universos, tempo. de linhas do tempo, né, se colidindo, porque, por exemplo, ele vai então ter que entrar nesse sonho para recuperar um objeto, tentar se livrar dessa maldição e tudo mais. Então a história vai seguir mais ou menos por aí. Belíssima história, belíssima história. A terceira história, o Michael Moorcock, então, ele já vai aproveitar para expandir esse multiverso dele. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso. Que o Eric vai estar ali, ele de repente vai se ver num barco com umas outras pessoas, ele vai descobrir que essas outras pessoas são campeões igual ele vai descobrir que ele é considerado um campeão deste universo. O que é um campeão? É aquele que
de alguma forma, está ali naquele universo para trazer equilíbrio. Não é nem para trazer a paz, é para trazer o equilíbrio entre a ordem e o caos. E isso vai explicar muitas das coisas que o Eric vai fazer ao longo do livro, que você fala assim, mano, ele tem todos os motivos aqui para tomar essa outra decisão. Né? Ele vai ter um momento aqui nesse livro que ele vai ter que tomar uma decisão de soltar uma grande maldição no mundo. Ele vai ter todos os motivos para fazer uma outra coisa. Ele vai fazer aquela lá que você fala, mano, isso aqui tá errado, ele não devia fazer isso. Mas aí você se lembra que assim, ele não tá bem aqui para fazer o bem, ele tá aqui para ser o equilíbrio do mundo, né? Então Sim. nem sempre ele vai fazer o que é certo, nem sempre ele vai fazer o bem para este mundo aqui, não só pela raça que ele é, mas também por esse papel que ele tem de trazer equilíbrio para o mundo. E a gente vai ver ele lutando com essa dualidade, a gente vai ver ele lutando com essa coisa do destino. Esses outros campeões que ele encontra no barco, por exemplo, vão falar, um deles vai chegar para ele e falar assim, Eric, quanto tempo, cara, acabei de te ver lá no cara, e o Eric vai falar para ele assim, mas eu nem te conheço. O cara vai virar para ele e falar, ainda não tá no seu tempo. Então, no tempo desse outro campeão, o Elric e ele já tiveram altas aventuras. E o cara foi puxado para lá. Mas o Elric, ao momento que ele é puxado para lá, ele nem conhece o cara. Então, ele vai começar a expandir esse multiverso da loucura dele a partir do primeiro volume, tá? Então, a gente tem o primeiro volume ali de construção de mundo, a segunda história, eu tô falando volume, mas é história, né? A segunda história, sim, a gente vê o Elric... Seriam livros, né? Seriam livros. Livros, né? O segundo livro, o Elric tendo uma aventura muito particular, mas filosofando bastante sobre realidade, sobre, né, destino e tudo mais, já adentrando outros reinos, conhecendo outras pessoas. Aí o terceiro vem essa questão do multiverso, que o negócio explode. A quarta história, para mim, é a mais fraca. Porque aqui... São 4, é? É a quarta. Tá. A quarta vai chamar a estranheza do lobo branco, alguma coisa assim. E... Porque aqui, cara, ela é imediatamente após a terceira história, e não sei, eu não comprei muito o que o Elric vai fazer aqui. Eu achei essa história inconsistente com o que acontece na primeira história, sabe? Com tudo que ele apresenta e o que ele faz o Elric fazer ali depois, porque o Elric vai voltar para a ilha de Melniboné e ele vai voltar trazendo caos, assim, né? Mas o jeito que ele vai fazer isso, ele não dá base para as motivações, ele não explica muita coisa, sabe? E o pouco que ele explica, eu achei que entra em contrariedade com o que é apresentado no primeiro volume. Mas então vamos ver se isso vai se explicar no segundo volume, nos próximos, assim, né? Mas o quarto então, foi será o que provavelmente vai ser o próximo volume também deve vir 4 histórias e depois o terceiro deve encerrar com 3. Isso, 3 ou 4 também, eu não me lembro ao certo. Mas esse quarto, nossa, esse livro tava para ser assim, um 11 de 10, sabe? E termina um 9 de 10, assim. Por Quando exemplo, é que vem resenha no teu canal? Quer te comprometer? Hã? Quando é que vem a resenha no teu canal? Quando é que vem a resenha no teu canal? Tá, eu tô esperando o volume segundo chegar, porque daí eu vou apresentar o segundo volume e vou fazer a resenha do primeiro, né? E vou fazer meio que um unboxing ali, dar uma olhada em como tá o segundo volume e tal. Nossa. E aí eu mostro tudo. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu demorei 1 ano para ler isso daqui, tá? E eu gostei muito dessa forma que eu li. Eu fui lendo uma história por trimestre, basicamente. Então, não, né? São histórias curtas, de 200 páginas cada uma. Não se torna maçante, né? Não se torna aquela coisa maçante. Você fica com o personagem ali 1 ano inteiro até o próximo livro, né? E principalmente por serem histórias mais curtas assim, você também lê com uma certa tranquilidade com os tempos, né? E eu vou fazer a mesma coisa com o segundo e o terceiro. Assim, por exemplo, recentemente eu soltei a resenha do Aprendiz de Assassino. Se você for ver no geral, eu achei ele mais redondo do que esse livro. Mas se você olhar meu top 10 do ano passado, eu coloquei isso daqui bem na frente do que o Aprendiz de Assassino. Por quê? Porque esse daqui, ele coça muito mais esse lado meu, que quer esse fantástico, esse maluco, essa espada e feitiçaria, esse personagem doido, esse personagem que às vezes vai matar, que às vezes vai matar sem querer, porque a espada dele quer, porque a espada dele é inteligente pra caralho, a espada dele tem vontade, a espada dele vai conduzir ele a fazer coisas que ele não quer às vezes, a espada dele vai agir sozinha às vezes, em contrariedade ao que ele quer. Então é muito legal você ver esse caos que esse personagem vai trazendo, as coisas que ele sacrifica para fazer coisas importantes para ele,
ou coisas maléficas para o mundo, puramente assim, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Fora toda essa politicagem, esse lado filosófico, essa dualidade do personagem, essas rivalidades e tudo mais. Assim, o Michael Moore, ele vai criando um universo que é muito fantástico, cara, muito fantástico. Então, fica viajado. Eu fico curioso para saber como é que trata isso, sabe? Cara, quando envolve filme ou livro, com viagem no tempo, ou mundos paralelos, multiversos e não sei o quê, eu fico lendo para tentar achar o furo de roteiro que o escritor deixou. Sei. Eu fico louco Sei. para ler assim, tipo, te peguei, filha da puta. Isso aqui não faz sentido, corno. Geralmente eu não assim, consigo. eu não tenho muito essa coisa de ler e ficar procurando furo. Até às vezes eu acho que talvez com um tempo o pessoal vai achar que eu acho o livro, que eu não reclamo tanto de furos de roteiro, essas coisas assim em livro, porque eu me deixo levar pela história, saca? Eu começo a ler, se eu compro o plot, eu meio que me deixo levar. Tem que ser uma coisa muito agressiva, assim, para eu falar, porra, Sim, né? sim. Pera aí, o que tá acontecendo aqui? Tanto é que mais quando eu tô fazendo a resenha, quando eu tô pesquisando alguma informação, que eu começo a raciocinar, falo, pô, mas isso, aquilo ali não bateu. Aí vem essas informações para mim. Porque na hora, coisas pequenas, assim, eu não pego, tem que ser de média para grande. E no quarto livro eu achei que foi de média para grande essas É? inconsistências, né? Aí, Na quarta história. aí. Quando você lê, acho que talvez você vai perceber, assim, cara, para mim faltou se ele fundamentasse as coisas, faltou fundamentação na quarta história. Tá. Fundamentação. Mas enfim, a minha recomendação fica para isso, cara. Se você estiver buscando uma fantasia que vai trazer essa coisa filosófica e viajada, multiverso, rock and roll e tudo mais, é Euric, cara. Baita pedido. Com Bom, certeza. esse cara, em algum momento, vai aparecer por aqui. Afinal, eu já paguei uma pequena fortuna por ele, né? Então, né? Então, em algum momento, ele vai aparecer aqui, né? E o segundo livro também, graças a Deus, eu tinha uns pontos no cartão da Amazon ali, cara, porque Cara, fica a recomendação pra galera. É caro e é difícil entrar em promoção, porque tá vendendo muito bem, tá? E felizmente tá vendendo muito bem. Então, raramente entra em promoção. Acho que a maior que eu vi foi 37%, assim, muito tempo depois do lançamento. Então, se vocês puderem pegar eu no peguei link numa aí, Black Friday, se eu não me engano, eu paguei tipo uns 120, 125 que pila, deve ter alguma coisa sido assim. uns 30, 35%, por aí. Por aí, por aí. Porque quando Por eu aí. peguei com 30 mais um cupom de R$ 20 que tinha na época. Então até, né, saiu legal. Tá, Nesse aqui justo. agora eu usei esses pontos da Amazon, mas é bem difícil esses livros entrarem em promoção. Não vão achar por muito menos do que isso daí. Cara, eu confesso para ti que, visto que a gente foi para multiversos agora, eu fico curioso para saber o que tu vai encerrar essa lista para me apresentar mais louco do que isso aí, cara. Cara, porque aqui, nesse quinto aqui, a loucura dele é de outro tipo. A loucura dele aqui é de uma mente, eu não vou dizer perturbada, mas é de uma mente muito criativa, sabe? Muito maluca. Porque Ah, nós temos o nosso mundo aqui, a Terra. Eu acabei de soltar a resenha deste livro aqui. Soltei agora no último domingo da gravação desse vídeo. Então, estou tá. falando aqui de Cal, o Explorador de Masmorras. É uma série grande, tá? Vão ser 10 livros, saíram 2 aqui no Brasil ao mesmo tempo. E, Quem é cara, a editora? a editora HarperCollins. Pela editora Dá para HarperCollins. confiar? Acho que dá para confiar. Dá para confiar, assim, os caras, né? Vamos dar um Mas voto de vamos ver. confiança. Eu fico com receio, porque no fim do ano passado a gente teve alguns lançamentos muito grandes de fantasia, né? Teve o Uhum. quarto livro do Brandon Sanderson lá, O Ritmo de Guerra, teve o Sombra dos Uhum. Deuses, teve o A Vontade de Muitos, e esse daqui, ele é gigantesco lá fora, gigantesco. Só que ele passou meio que por baixo do radar aqui no Brasil, assim. Você procurar resenha hoje em dia, pelo menos na data dessa gravação, você vai achar pouca coisa. Então Uhum. eu tô com receio disso daqui não tá vendendo bem e a HarperCollins talvez abandonar. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui, cara? A gente tem a nosso planeta Terra, vivendo sua vidinha tranquila, até que o Carl tá lá no apartamento, tentando roubar a gata da ex-namorada dele, e que a namorada dele é uma filha da puta, né? E de repente ele tá lá, tá já de madrugada, um frio do caramba, uma nevasca do caralho. Ele abre a janela pra fumar um pouquinho, a gata sai pela janela e sobe numa árvore, né? Aí ele tá lá só de samba canção, bota os croque rosa da mulher dele, pequenininho, bota a jaqueta dele e sai pegar a gata lá fora, né?
Gata desgraçada, subiu na árvore, não quer descer. Mas ainda bem que ele fez isso, porque pouco tempo depois o prédio é destruído, tudo na Terra é destruído. E todo mundo que estava dentro de algum lugar com teto, dentro de um carro, debaixo de uma casa, debaixo de qualquer coisa, ele até teoriza um momento, será que alguém andando com guarda-chuva também morreu, né? Então ele teoriza isso, todas essas pessoas morrem, todas as pessoas morrem. Só sobrevive quem estava do lado de fora, estava no descoberto. E de repente ele tá lá, que porra é essa aqui que aconteceu? Vem uma voz gigantesca falando, ó, humanos, meio questão Mochileiro das Galáxias, o Guia dos Mochileiros das Galáxias, você já assistiu? Já leu? Não, mas eu Nem sei. assistiu? Não, mas Nem eu assistiu sei também. o plot. Não assisti. Lá nos Mochileiros da Galáxia ele fala assim, humanos, como vocês não apelaram à decisão de destruir esse sistema solar para construir uma rodovia intergaláctica, vocês estão sendo destruídos nesse momento. Aqui é algo muito parecido, eles falam, ó, há 50 anos, não sei das tantas, nós protocolamos lá o desejo de pegar a Terra pra gente, ninguém contestou, então vocês estão sendo destruídos aqui. E aí o que acontece é que essa empresa vai falar para quem sobreviveu, falar assim, ó, vocês podem ficar aí vagando nessa terra fodida, que a gente agora vai pegar todos os recursos, ou tá abrindo um portal aí na sua frente, uma escadaria, ó, pode descer, lá tem uma masmorra de 18 níveis, tudo que acontecer lá dentro vai ser televisionado, como se fosse um reality show intergaláctico, e se vocês sobreviverem aos 18 níveis, vocês estão livres para viver onde vocês quiserem, viver do jeito que vocês quiserem e tal. Só que tem um porém, né, cara? Tudo lá dentro vai tentar matar eles, tudo lá dentro. E o Call tá morrendo de frio, porque ele tá só de samba canção, tá só com a gata, ele fala, vou entrar. Ele entra, e a partir do momento que ele entra, ele já é atacado por alguns goblins, ele se refugia, ele acha uma porta lá que tá escrito assim, né, tutorial da guilda, ele entra lá dentro, se refugia, porque lá é um campo seguro. Então aqui, cara, pra gente que joga videogame, entra um campo muito familiar. Porque o que vai acontecer dentro dessa masmorra é videogame puro, puro. Porque o Carl, ele passa a enxergar menus na frente dele, né? Ele fala assim, pô, aqui tem um menu explicando tal coisa, aqui tem outro menu explicando outra tal coisa. Pô, peraí, eu tenho uma barra de experiência. Pô, minha gata tem uma barra de vida. Então ele começa a enxergar tudo como se fosse um jogo de videogame. Então entende que aqui a loucura tá indo para outro lugar, né? Tá indo para outro lugar diferente do Elric, né? O nome disso aí é drogas, rapaz. Como é que é o nome desse escritor aí? É o Matt Dinniman. Cara, ele já escreveu uma outra série malucona. E, se eu não me engano, ele é baixista em 2 bandas de rock também. Então, o cara Isso é muita droga, velho. Exato. Acho que tem um rostinho dele aqui, não tem o rostinho dele aqui. Vai estar na edição. Mas ele vai entrar lá, então, com essa gata dele. Ele vai perceber que tudo lá dentro está funcionando como um jogo. Ele vai ter nível, ele vai ganhar experiência, ele vai ganhar pontos de atributos para distribuir em atributos. Ele mata um monstro, ele vai poder catar itens daquele monstro e equipar nele. Ele vai poder usar coisas daquele mundo ali para poder construir outras poções, beber poções, recuperar vidas, aprender magias, fazer party, né, fazer grupos com outros jogadores que estão lá dentro da masmorra e tudo mais. Então tudo a partir daí vai correr como um jogo propriamente dito. Só que se ele morre nesse jogo, ele morre para valer, né? Ele não está num ambiente virtual, ele está num ambiente físico e ele começa a sofrer influência desse ambiente físico. Lógico que tudo que ele pega que o deixa melhor, ele vai sentir isso nele. Mas se alguém morder e arrancar um braço dele, ele vai ficar sem braço, entendeu? Ele pode tomar uma poção, alguma coisa para recuperar? Pode. Mas se ele morrer, morreu. Acabou o jogo para ele. Então o objetivo dele agora é tentar chegar no 18º nível. E aí a história então vai resolver com ele descobrindo o funcionamento dessa masmorra, porque dentro dessa sala que ele entra de tutorial, tem um personagem lá chamado Mordecai, que é um NPC, né, um non-playable character, né, aquele que só passa informação, e ele vai começar a conversar com esse cara vai explicar muito do funcionamento da masmorra para ele aos poucos. Até porque esse cara foi alguém que sobreviveu à masmorra. Mas não porque ele chegou até o fim, porque chega em determinado nível, você tem a opção de sair. Você tem algumas opções ali que eles dão para você. Então ele vai começar a descobrir os segredos dessa masmorra, quem está por trás, por que o planeta Terra está sofrendo isso. Ele vai descobrir que os humanos são semeados pela galáxia inteira e usados de diversas formas.
Então ele começa a descobrir uma série de outros mistérios por trás dessa masmorra, quem está controlando ela. Essa masmorra, aparentemente, ela não está funcionando do jeito certo que deveria funcionar, porque vou soltar um pequeno spoiler aqui. A empresa que está controlando essa masmorra, ela soltou essa masmorra antes da hora porque ela estava sofrendo um processo de falência, então ela está tentando lucrar com essa masmorra para poder pagar. Isso é muitas empresas que lançam o jogo antes de estar pronto. Né? Exato. Então, assim, ela está tentando lucrar o máximo possível. O tempo entre um nível e outro da masmorra deveria ser 10 dias, está sendo 5, sabe? Tá tudo sendo corrido, tá cheio de bug na masmorra, as pessoas abrem a porta para entrar no banheiro, o banheiro explode, então tá cheio de bug, né? No fim do dia eles fazem um relatório, bug X, Y, Z consertados, desculpa aí quem morreu, sabe? Então, assim, então, é uma série de coisas viajadas, assim. Além disso, a gata passa a falar. Então, a principal parceira dele, que vai ser a gata chamada Donut, ela passa a conseguir falar, ela tem inteligência. Aliás, os atributos dela são maiores do que o dele, até. Então, ela é mais forte que ele, mais inteligente que ele. Ela consegue usar magia, ele não consegue. E então, a gente vai ter essa dupla improvável tentando sobreviver dentro dessa masmorra. Masmorra maluquíssima. Porque os caras vão pegar elementos da Terra para criar essa masmorra. Então, lá dentro, eles vão encontrar desde aqueles seres fantásticos que a gente sempre vê, goblins e tudo mais, né? Mas também vai ter muitos seres que os alienígenas misturaram coisas da Terra com coisas de fora e criaram bizarrices ali dentro. Ou eles simplesmente pegaram coisas da Terra e distorceram. Por exemplo, a gente vai aprender que os goblins, logo no começo aqui, que os goblins têm uma rixa com as lhamas, porque as lhamas, elas são elas produzem uma drogas, elas são traficantes de drogas, elas gospem ácido e são traficantes de drogas, e elas vendem as drogas para os goblins, e os goblins têm um problema com drogas, entendeu? Então, assim, ele vai criando uma série de coisa cômica no meio disso, bizarra, absurda, quinta série pra caralho, entendeu? Mas que vai te fisgando, cara. Então, assim, tem toda vez que ele ganha uma conquista, a narração, né, falando nova conquista, você ganhou isso, isso, aquilo, é cheio de comédia nessas descrições das coisas que estão acontecendo ali, né? É, por exemplo, tem uma conquista que eu até falo no vídeo lá, que é bem no finalzinho, que foi fruto de uma localização que eles fizeram. No original ele estava assim, nova conquista, eles ajudaram os animais lá dentro, né? Então eles ganharam uma conquista. Parabéns, você é um fã, é um entusiasta da PETA, sabe PETA, aquela organização de proteção dos animais? Aqui no Brasil eles traduziram parabéns, você é fã da Luísa Mel. Então fica umas localizações meio absurdas às vezes, né? Algumas piadas que eu acho que vai datar o livro, mas é basicamente isso, cara. Então assim, o Cal, ele é um cara meio, sabe, a figura do Chad americano, sabe, aquele cara que é o jogador, o capitão do time de futebol americano, sabe, ele é ex-militar e tudo mais. Só que ele tem um bom coração, o coração dele tá no lugar certo. E ele vai se deparar com algumas questões morais aqui dentro, porque você pode matar outros jogadores se você quiser. Então ele vai encontrar esse tipo de jogador no meio da masmorra. Ele vai encontrar jogadores ali no meio que ele sabe que vai morrer logo logo. Vale a pena ajudar essas pessoas ou não? Então ele vai ter alguns desafios morais acontecendo aqui. Mas o negócio do livro é o absurdo, é a comédia e é tentar descobrir esses mistérios por trás aqui, né? Sim, é aquele tipo de coisa. É aquele tipo de coisa nonsense total, né? Quinta série, nonsense total, que se você se você começar a ler e as primeiras piadas aqui nos primeiros capítulos te pegar, vai embora, cara. Vai embora. Cara, é que aí ele apela para aquele lado muito do nerd fã de videogame. Vai pegar esses caras aí, entendeu? Dos memes, das referências, exatamente. Então, se você tá uma pessoa que gosta desse tipo de coisa, você vai longe, entendeu? Sim. Então, uma das piadas aqui é ele tentando achar calças, e ele não consegue achar um item de calça para ele, então ele tá o tempo inteiro de samba canção, entendeu? Então, isso é bizarro, cara. Uma coisa que eu acho que a HarperCollins pecou foi trazer essa capa aqui, que é a capa internacional. Legal, cara.
Então, mas se você olhar a capa original, porque Tá foi aí na edição. uma publicação independente no começo, né? Depois uma editora lá fora pegou por causa do sucesso e fez a publicação tradicional, que daí veio com essa capa. Mas se você pega as independentes, ela mostra muito mais facilmente o tom e o que é proposto no livro. Você já tem ali o Carl de Samba Canção correndo com a gata e uns goblins em cima de um tanque correndo atrás deles, entendeu? Então, assim, você tem muito mais facilmente transmitido essa ideia, quanto aqui você vê que tem uma boca aqui, uma gata, uma dinamite, e olha lá. Eu Mas, achei cara, bacana a capa. Eu achei bacana. é bacana, mas depois que você lê e você olha a capa original independente, Faz mais eu acho sentido. que ela atrairia mais pessoas, entendeu? Principalmente essa galera Entendi, que quer esse algo assim. entendi. Cara, é um livro maravilhoso, fantástico? Não é. Mas perto de todas essas outras fantasias que eu falei pra você, cheia imbuídas de coisas tão tradicionais e tudo mais, essa daqui foi um puta de um refresco ler, saca? Foi algo bem diferente, é, não um pouco inovador, e foi, cara, foi assim, foi uma leitura tão fluida, saca? Tão absurdo atrás de absurdo, é uma escrita fácil pra caramba de você pegar, foi assim, refrescante, diria. Aquele tipo de livro bom para te pegar depois de um calhamaço denso, assim. Exato. De Ah, livro nossa, meio que para te desligar. nossa, só tô lendo essas construções de mundo fodona, pesada, densa, o Sanderson, o Martin, o Tolkien. Aí você pega isso aqui, cara, putz, Sim. o negócio voa. E vai Voa. não, mano. Vai Boa, lá. meu cara. Boa. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um ranking aqui contigo do Manda que ver. mais me deixou interessado disso aí que tu trouxe, tá? Manda ver. Eu Nenhuma pergunta disso colocaria. aqui? Não, tá bem entendido. Acho que não tem nem muito o que perguntar, porque eu não quero que É. estrague a piada do negócio. Mas eu já entendi bem a pegada do livro, como é que funciona. Cara, se eu tivesse que fazer um ranking, tá? Fazendo um ranking e aí conhecendo o meu gosto, obviamente, o que eu acho que tem mais facilidade de me atrair. Witcher, em primeiro lugar. Hum, Tá? Talvez seja deles o que me mais me surpreendeu desperta, já. assim. Hum. Sério? Eu achei que você ia colocar a Sombra dos Deuses. Não, a Sombra dos Deuses eu colocaria em segundo, por toda a Hum, parte mais nórdica do negócio. Eu colocaria em terceiro, então, daí o Elric, que é o que eu já tenho, né? sim, Já vi muitos vídeos sobre, então já é um interesse que eu tenho de mais tempo. Depois eu colocaria, cara, os Reis do Wild e por último eu deixaria o Carl. sim. Porque eu acho que ele é Eu muito imaginei. diferente. Eu Sim, eu gosto imaginei. eu gosto muito das referências a games e tal. Joguei muito videogame a minha vida inteira. Hoje eu sou um Sim. cara que eu tenho meu Play 5, mas eu sou bem afastado dele. Eu Tipo, também tô meio faz tempo, afastado de jogos, cara. faz tempo que eu não ligo, mas eu curto essas referências, sabe? Uhum. Só que, cara, eu não sei, sinceramente, o quanto o tom muito cômico me agrada dentro Sim. de uma obra. O humor é muito Esse, particular, né, cara? É muito particular. eu não diria nem que é o problema o humor ser particular. Eu tenho um senso de humor idiota quinta série. Todo Eu homem que se adoro. preza tem. Todo homem que se preza Sim, sim. tem. Olha o Raves. O Raves passa a vida fazendo piada ruim, entendeu? Então, E tá tudo certo. Todo e homem a gente gosta gosta disso. dele assim Mas mesmo, o, né, cara? A gente gosta dele assim mesmo. a gente A gente né? tolera, né? Mas tudo A bem, gente, né? a gente aceita. A gente É, aceita. O Reeves é especial e é diferente. A exato. gente aceita. Mas o grande ponto é, eu não sei quantas páginas tem esse livro. 400 e pouquinho. Eu não sei se por 400 e pouquinhas 410. páginas eu não vou meio encher o saco de piada idiota, sacou? Sei. Eu tenho um pouco Cara, desse assim, receio. são 410 páginas, são 49 capítulos. Então são, assim, capítulos Porra, curtíssimo. curtinhos, curtinhos. E ele Coisa de alterna 10 bem. páginas menos. Coisa de 10 páginas por aí. Menos até. E ele alterna bem entre você ter um momento de combate, você ter um momento de explicação de mundo, você Tá. ter, tem momentos que eles saem para dar entrevistas, né, para coisa de notícia, A minha enfim, ele pergunta alterna é: bem os momentos. é piada o tempo todo? Praticamente sim. É, Praticamente sim. esse é o meu ponto que Assim, pode ser um grande desafio para mim, entendeu? praticamente, digamos que é uns 60% do tempo é piada, assim. Não que eu vou para um livro desse querendo algo filosófico, Sim, reflexão de não, mundo, ser ou desligar não a cabeça, ser. é O desligar a cara, cabeça. Sim. né? Mas eu não sei o quanto, tipo assim,
O Reis do Wild, eu entendi que tem muito essa pegada da comédia, do cômico, mas Pela eu acho que ela é mais camaradagem. comedida. É mais Pela comedida. camaradagem, isso. Sim. Fica Ela tá mais uma ali. Ela tá ali piada não do escritor, mas sim o escritor colocando os personagens fazendo nos piada um com o outro. personagens e nas situações. Então é ali Uhum. 35, 40% do livro. Tá. Aqui já é uns 60, 70. Então aqui já tá Tá. mais elevado. Assim. Eu faria esse ranking aqui para mim, tá? Do que mais me desperta interesse dessas fantasias que tu me trouxe. Mas é uma baita lista, cara. É uma baita lista. E eu acho que, sim, todas estão relativamente fáceis de serem achadas. Posso estar falando besteira aqui. O Cal, então, nem se fala, né, meu? Foi lançado agora. E, cara, e uma coisa boa, uma coisa legal, né? A HarperCollins lançou 2 livros de uma vez, na mesma data. Ambos estão aí custando R$ 69, se eu não me engano, então tá com preço bom, tá? Então, quando tiver com uns 30%, aí vai estar com preço muito bom. Sombra dos Deuses também é recente, Elric também está aí disponível. Reis do Wild tem essa questão. Witcher também, que se eu não me engano, também está amplamente fácil de você achar aí, pelo menos as versões capa dura. Então eu não quis trazer nada mais complicado. Boa. Posso mandar o meu ranking desses 5? Por favor. Elric, Witcher, Reis do Wild, Sombra dos Deuses e o Cal. Caralho, o Elric acima de The Witcher, cara? Ah, sim. É? Mas veja, o Witcher é que assim, vamos ver no saldo final, né? Eu preciso terminar de ler as duas, né? Tá, tudo bem. Mas elas vão para um lados mais diferentes, assim, né, cara? Que nem eu falei, né? O Witcher ele tem esse mais pé no chão, ele também tem esse lado filosófico que tanto o Geralt quanto o Elric tem, mas eles vão para caminhos bem diferentes, assim. Então, pelo menos o que eu li do Elric agora, ele coça mais algumas vontadezinhas aqui na cabeça. Tá bem, tá bem. O Elric já tá aqui, cara. Em algum momento vai Sim. chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele. Boa. Sensacional. Cara, uma aula de fantasia com o Diego do Biblioteca Bruta, né? Aula de Cara, fantasia. eu falei pra caramba, hein, mano? Você não me parou, velho. Acho que eu falei demais. Eu te trouxe aqui para te me convencer, cara. Nossa Tu me senhora, convenceu coitado com alguns deles. Outros eu tô com o pé atrás. Mas tu me não, convenceu mas é com a normal. maioria deles. Se eu Com a conseguir fazer maioria você ler deles, tu um me e convenceu. gostar, já é vitória. E tu já me convenceu com esse aqui que eu vou ler esse ano, né? Boa. Aqui a expectativa é boa para isso aqui, tá? Muito Expectativa boa. é boa para isso aqui. Bom, pessoal, eu vou deixar mais uma vez aqui o pedido, tá? Se vocês não conhecem o trabalho do Diego do Biblioteca Bruta, terminem esse vídeo agora e vão lá conferir o canal dele, porque tem muita coisa boa. O Diego fala muito de fantasia, mas ele também fala muito dos gêneros que eu falo por aqui. Ficção histórica, thrillers, investigativos, militares. Pô, tem uma enxurrada. Olha o tamanho da coleção desgraçada ali. O Diego é um verme. Olha o tanto de coisa que ele tem ali para compartilhar, cara. Então conheçam o canal do Biblioteca Bruta. Meu cara, deixa esse espaço para te falar mais algumas coisas aí, já que tu falou pouco. Cara, conheçam lá o canal. Tô trazendo aí de 6 vídeos por mês, mais ou menos, entre resenhas, entre outras coisas, né? Outro tipo de vídeo. Como o Elric, o Andrew falou, eu falo muito de fantasia. Fantasia é, sei lá, 50% do canal. Tô confundindo os nomes, né? Silmaril com Cine, Elric com Andrew, enfim. E falo muito de fantasia no canal, mas ele é mais ou menos 50%, né? Por exemplo, a próxima resenha que eu vou trazer, já semana que vem, não nesse domingo aqui. Esse vídeo vai sair mais pra frente. É que tu não sabe, esse vídeo vai sair em fevereiro. Isso, então. Uma das próximas resenhas que já vai ter lançado, por exemplo, vai ser O Último Poço do Rio Sabre, do Elmore Leonard, que é um western, tá? Boa. Eu até tinha prometido num vídeo que eu ia ler Ombre, do mesmo autor, só que eu comecei a ler, tem um prefácio ali, é o único livro dessa coleçãozinha de 8 que tem um prefácio falando por que aquele é o melhor de todos os livros do Elmore Leonard, de faroeste, por que ele é sagrado no faroeste inteiro, isso aqui. Ele falou, não, eu não vou ler isso daqui primeiro e estragar os demais, né? Vou começar pelos outros, sabe? É a mesma história lá do Rei Arthur, né? Do Bernard Cornwell, né? Como começar a ler Cornwell? Não sei se é por Crônicas de Arthur, porque vai estragar o resto. Não sei se é a melhor recomendação, exato. Eu falo, ainda que por engano eu comecei certinho com a trilogia do Graal e depois fui pra lá, né? Falei, então vou deixar ele para depois, vou pegar outro. Eu comecei a ler esse daqui, Boa. já começou muito bem, começou tenso pra caramba.
E então é isso, cara. Eu vou falar lá muito de faroeste, eu quero retrazer esse gênero de volta aqui, acredito que você também. Os Sim. thrillers militares, os livros policiais, as ficções científicas, as ficções históricas, tudo isso também é falado lá. E estamos indo. Estou até planejando aí uma leitura coletiva de Wilbur Smith, Aves de Rapina, mais lá para o mês de julho, uma ficção Excelente, histórica, excelente. naval, legal pra caramba. Um autor aí que a Excelente. gente vai tentar recuperar. Mas é isso aí, vamos lá Boa. conferir no canal. Confiram o Diego, tá? E um rápido jabazinho, ó. Nós estamos aqui no mês de fevereiro, lendo em conjunto Caçada ao Outubro Vermelho. Ainda dá tempo de vocês participarem, então se tiverem interesse, tornem-se membros do canal no botão Seja Membro aqui. Vocês entram no grupo de WhatsApp, participam da leitura coletiva, que no final do mês vai ter um encontro online para a gente debater todo mundo. Tomara que o Diego consiga estar por lá, porque o Diego já leu Caçada ao Outubro Pô, Vermelho, já então li, consegue já tem participar do resenha, papo. Verdade. exatamente, já li, já tenho resenha, excelente livro, e quem gostar disso daí, o segundo só melhora. E só dificulta para achar. Só é difícil para achar, mas só melhora. A dificuldade que vai ter para achar vai compensar a melhora. Maravilha. Meu querido, brigadão pela parceria e pela visita aqui no Arsenal Books. Cara, Para quem ficou até aqui, só deixa o like, compartilha esse vídeo quem possa interessar e inscreva-se nos dois canais. Valeu, Diego. valeu, obrigado pelo convite. Valeu, meu velho. Um abraço. A gente vai se falando.